Oi, oi, oi! Seja muito bem-vindo ao podcast Estúdio de Escrita. É um prazer enorme ter você aqui comigo em mais um episódio que está começando agora. Caso você tenha encontrado esse podcast nesse momento, eu vou me apresentar. Meu nome é Júlia Castilho, eu sou host do podcast e eu sou redatora e revisora de textos por formação há mais de 10 anos. E hoje eu foco todas as minhas energias em levar pessoas a ressignificarem a sua relação com a língua portuguesa, com a escrita, com a leitura, com essas áreas que estão no nosso dia a dia, amplamente inseridas nas nossas atividades profissionais e pessoais. E hoje eu trouxe um convidado aqui muito especial, que vai trazer um conteúdo muito bacana pra gente discutir aqui, que vai ajudar você que tá aí a desenvolver mais a sua habilidade de escrever e escrever bem. Então, antes de eu apresentar o tema de hoje, eu vou apresentar esse convidado aqui. Então, vamos lá comigo. O convidado de hoje é o Luiz Henrique Cunha. Ele é professor especialista em língua portuguesa e mestrando em educação e tecnologias digitais pela Universidade de Lisboa. E desde 2010 ele esteve em sala de aula todos os dias com turmas desde o ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação. Ele é criador de projetos educacionais que impactaram centenas de alunos de ensino básico e superior presencialmente, e também é fundador da Escola Teca, que é uma escola online com alunos em 10 estados do Brasil. E nela ele desenvolve cursos de desenvolvimento pessoal e profissional por meio de escrita criativa e design instrucional. Ele é autor dos livros História de 50 Metros e Amarela, Poemas à Poesia, e é produtor de conteúdos didáticos também. Então, professor Luiz, seja muito bem-vindo ao podcast Estúdio de Escrita. Muito obrigado, Júlia. Obrigado pelo convite. Obrigado pela sinergia da conversa que já tivemos antes aqui, né? E eu acho que vai ser bem legal a gente trocar essa ideia agora para todo mundo ver. A gente tem muita coisa legal para falar sobre escrita e sobre como as pessoas podem melhorar a sua relação com a escrita, que eu acho que é o que a gente veio conversar aqui. Não sei se você preparou alguma coisa fora disso. Não, é isso aí mesmo. Legal, bacana. E eu achei legal demais ter você aqui como convidado, porque a gente tem muita sinergia mesmo. A gente fala de coisas muito parecidas. Perfeito. Então, acho que a gente vai complementar bem o que a gente vai falar aqui. Vai ser de grande utilidade para a galera que está acompanhando a gente. E falando sobre o tema de hoje vai ser escrita criativa. Como a escrita criativa pode ajudar você a desenvolver a sua capacidade de escrever bem. E eu acho esse um tema fantástico, porque eu sou muito apaixonada por escrita criativa. E a pergunta que as pessoas podem estar se fazendo aí, quem está assistindo a gente, é: escrita criativa, então esse episódio aqui é para escritores? Se eu não sou escritor, eu não aspiro, né, a ser um escritor, esse episódio é para mim? Sim, eu acho que sim, né? Você concorda? Plenamente. Tô até segurando aqui para não disparar a falar aqui. Vai chegar a hora. Então, se você tá aqui acompanhando e deseja melhorar a qualidade dos seus textos, fique com a gente aqui até o final, porque a gente vai ter conteúdos riquíssimos para compartilhar. Independentemente da sua profissão, se você usa a linguagem escrita, você vai se beneficiar desse papo aqui, não é? E todos usam, tá? E todos usam. Todos. Convenhamos. Nem que seja no WhatsApp, nem que seja na hora de assinar lá o contrato de trabalho, tem escrita. Exato. Não tem como fugir. Concordo plenamente com você, Não mas tem. também sou suspeita. Excelente, Luiz. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Por que você considera que escrever bem é importante? Eu acho que é crucial a gente começar tratando desse assunto aqui. Escrever bem é importante, por quê? Bom, vamos lá. Eu acho que pro momento que a gente vive hoje, pensando em celulares, por exemplo, pensando em internet, que é o lugar que a gente está aqui agora, pode parecer que não no primeiro momento, porque dá para mandar áudio, por exemplo, né? A escrita, durante muito tempo, ela foi o único recurso que as pessoas tinham para registrar fatos, por exemplo, né? Momentos históricos, documentos históricos, enfim. E hoje em dia a gente consegue fazer um registro como esse, audiovisual. Por que a escrita continua sendo importante? Desde a origem da escrita, ela sempre foi uma ferramenta de dominação e de perpetuar uma versão oficial da história, digamos assim. Então a escrita ela sempre esteve relacionada a um certo poder social. E esse poder social hoje, em se tratando de internet,
É o poder, começa do simples, de saber interpretar um texto, e vai até o máximo, que é ser capaz de produzir conteúdos, como a gente está produzindo aqui, que vocês vão perceber, é roteirizado. Então, hoje as pessoas, por exemplo, são dependentes do audiovisual. Tem até tratamento médico para isso já. Só que a grande questão é que o audiovisual ele é escrito antes de tudo. Então, a escrita ela ainda guarda um poder muito grande para quem quer se posicionar na sociedade numa posição que envolva poder e riqueza, sendo mais ambicioso e até apocalíptico, né? No sentido de que se você não escreve, alguém está escrevendo por você. Né? Se não é você que assina o documento, alguém está assinando e colocando o teu nome, né? E você está simplesmente ali como um personagem dessa história ou dessa situação. Enfim, escrever bem hoje em dia é uma questão de sobrevivência e é uma questão de posicionamento social também. No sentido de que a escrita, ela vai te proteger. Vai te proteger de ser enganado, né? E os golpes de WhatsApp, por exemplo, geralmente tem muito erro de português, fiquem atentos a isso. Verdade, verdade. Porque é uma forma até da gente se proteger, né? A gente saber um pouco ali de escrita e também da gente ter um crescimento profissional, né? Da gente, dentro da carreira que a gente escolher, independentemente da carreira, perceba, quem vai alcançando os lugares de maior privilégio na carreira são as pessoas que, de alguma forma, precisam usar a escrita para fazer um relatório, para mandar um e-mail, né? Às vezes até para escrever um treinamento, né? Às vezes a pessoa se torna tão boa naquilo que ela faz que o conhecimento dela passa a ter um valor inestimável, né? Eu até me seguro aqui que eu tenho tantas histórias para contar sobre isso, né? De profissões tão variadas. Às vezes a pessoa fica tão boa naquilo que ela faz que chega a hora que a gente fala, pô, você podia multiplicar isso. E aí a gente tem um grande obstáculo, que é, você precisa escrever, né? Você precisa escrever um curso, você precisa escrever um livro, você precisa escrever um roteiro para gravar um vídeo, enfim. Então a escrita, às vezes, ela acaba fazendo com que uma grande biblioteca de conhecimento, que é a pessoa, que é o profissional, ser perdida ali por ele não compartilhar isso de uma forma mais duradoura que a escrita, né? Que a escrita, ela tem essa capacidade de ultrapassar o tempo e o espaço. A gente lê livros que foram escritos há milhares de anos atrás. Exato. Então, escrever também é um gesto de... Escrever também nos aproxima da ideia de eternidade também. Mas isso já entramos num papo mais poético e filosófico. Mais filosófico. Né? Mas de forma pragmática, ela vai garantir os melhores lugares, independentemente da profissão. Porque a escrita ela é uma exigência básica. Né? Desde o concurso público até numa entrevista, a tua escrita é posta à prova, dependendo daquilo que você ambiciona, daquilo que você deseja. Eu também tenho muita coisa para falar sobre isso, né? Dá vontade de ficar aqui falando bastante. A gente vai explorar um pouco esse campo profissional, porque eu acho que ele é muito importante. Você falou que tem algumas histórias, né, Luiz? Coisas que você já viu acontecendo. Eu tenho coisas que eu já vi acontecendo também no ambiente de trabalho. Conheci pessoas, de fato, que trabalhavam comigo, que eram pessoas muito competentes e que ou foram demitidas porque não tinham muita intimidade com a língua portuguesa e não conseguiam articular muito bem suas ideias por meio da escrita. Conheci pessoas que foram demitidas por isso. E conheço pessoas também que é difícil confiar a elas algum trabalho que exija que elas se comuniquem com outras pessoas. Então, trabalhei anos em órgão público em que você precisava mandar e-mails para, enfim, professores, enfim, né? Fazer uma comunicação escrita. E a pessoa tinham pessoas ali ótimas para lidar com outras pessoas, né? Que sabiam receber muito bem. Mas na hora de escrever um e-mail, sentiam dificuldade. Então, não dava para delegar essa tarefa para elas. Precisava delegar para outra pessoa que tivesse mais proficiência na escrita. Então, vi muitas oportunidades sendo roubadas, né? De pessoas que são competentes. Você também tem algumas histórias como essas? Como você acha que a falta de domínio da escrita impacta na vida profissional? Vamos lá. Vou responder metaforicamente aqui. Como é que eu enxergo essa questão da escrita? Trabalhando com ensino básico, que é uma coisa muito legal, porque eu sou o primeiro a ensinar alguns conteúdos para os alunos ali com 12, 13 anos de idade, nas aulas de português, que eu estive durante todos esses anos, né? Parei esse ano. Mas, enfim, o que eu consigo traduzir para os alunos entenderem, que uma criança entende, o adulto entende, é que a escrita, ela tem a ver com tecido,
e tecido tem a ver com roupa. Vamos voltar à origem da palavra, né? A palavra texto, ela tem a mesma origem da palavra tecido. Então, tecer, que é costurar, né? Se você olhar a camiseta que eu tô vestindo, que você tá vestindo, tem linhas. Sim. E elas estão tão coesas que elas formam uma superfície sólida. Em relação ao texto, é a mesma coisa. A gente vai emendando as letras, forma palavras, as palavras, frases e assim por diante até ter a superfície do texto. Usando essa metáfora do tecido, a gente pode comparar essa escrita, essa boa escrita, com a nossa capacidade de escolher bem nossas roupas, por exemplo. Então, escrever bem tem a ver com se vestir bem. E, querendo ou não, isso é um cartão de visitas. Perfeito. Né? Eu acho que todo mundo tem seu estilo pessoal, isso cabe em muitos ambientes. Mas, por exemplo, se eu tivesse de pijama aqui, o assunto já teria que ser outro. Né? Não dá pra falar sério sobre escrita e às vezes até falando sobre um potencial futuro profissional para quem tá assistindo aqui em busca de crescimento pessoal. E eu vim aqui vestido de pijama, é inadequado. E até tava explorando um pouco mais essa metáfora, porque a questão das roupas, ela também remete a um certo status também. Então a escrita, e aí no começo você diz, esse episódio é para escritores? Não. Sim, por que não? Né? Porque quando a gente fala de roupas, por exemplo, existem as pessoas que se vestem bem e existem as pessoas que usam roupas luxuosas, né? Que custam milhares de dólares, para não falar em reais, né? Então a escrita, ela se torna o nosso cartão de visita da mesma forma que a nossa roupa se torna o nosso cartão de visita, dependendo das nossas ambições, né? E aí a gente pode adequar essa metáfora para as diversas situações da vida, para as diversas profissões da vida. Tem profissão que você tem que se vestir de uma forma mais social, tem profissão que você tem que se vestir de uma forma mais descontraída, mas a grande questão é a gente não estar inadequado. Perfeito. Né? Então acho que o escrever bem, nesse sentido, é se vestir bem. Eu acho que colocando essa metáfora fica mais fácil das pessoas entenderem. Então, você precisa escrever bem? Eu te pergunto, você precisa se vestir bem? Né? E se vestir bem é se vestir adequado. Né? Adequado ao contexto que você está ali. Então, dependendo das ambições que você tem como profissional e como pessoa, você precisa sim escrever bem. Aliás, você precisa escrever muito bem. Né? Aliás, você precisa não só escrever, você precisa escrever e revisar, que são momentos diferentes. Né? E a gente é complementar na internet no sentido de escrita e revisão na questão da formação, né? Eu trabalhando com formação de leitores na escola e formação de escritores, e você com uma formação super específica para revisão, para esse ressignificar da escrita mesmo. Da gente olhar a escrita num segundo momento, que é a hora da apresentação, né? Que é a hora de, por exemplo, se a gente insistir nessa metáfora da roupa, é hora de colocar um colar, né? É hora de colocar um broche, de escolher bem talvez uma gravata, de escolher bem a cor das roupas, enfim. Que eu acho que metaforicamente fica mais fácil da gente entender a importância de se escrever bem, pensando nesse contexto das roupas, né? Perfeito. E geralmente quando a gente tá mal vestido as pessoas não falam. Mas o olhar entrega, a gente se sente desconfortável. Né? Se você errar o traje em uma festa, por exemplo, ninguém, talvez não te expulsem da festa, mas talvez você se sinta deslocado. Com a escrita é a mesma coisa. Né? Talvez no trabalho ninguém tenha te dito que esse foi o problema, mas todo mundo sabe. Perfeito, Luiz. Eu acho que esse é um ponto interessante, porque eu vou fazer outra metáfora aqui, essa menos graciosa do que a das roupas, né? Mas eu acho que você não ligar para a aparência da sua comunicação, né? Seja até estética mesmo, mas a gente falando aqui de texto, é a mesma coisa de você não ligar, às vezes, para sua higiene pessoal. Né? Pode ser que você tenha mau hálito e não tem uma pessoa na Terra que vai te falar isso. Né? Pode ser, talvez, o seu marido, seu cônjuge, alguém vai te falar. Mas é raro alguém que tenha, que acha que vale a pena falar, entendeu? Na verdade, as pessoas se afastam. Elas se afastam, elas mantêm uma certa distância, né? E é uma coisinha que tá te prejudicando socialmente, né? E às vezes profissionalmente também, que é simples de resolver, mas que você não tem consciência e ninguém fala pra você sobre isso. Então, eu, pela experiência profissional que tive, você também, pelos papos que a gente já teve, já relatou pra mim que, cara, no ambiente de trabalho, muitas vezes é isso. As pessoas não podem chegar pra você e não vão chegar pra você e dizer, olha, fulano,
você escreve mal, ou então você não sabe pontuar, ou peço para você escrever e o texto fica muito confuso. É difícil alguém chegar e te dar esse feedback. Eles só delegam essa atividade para outra pessoa. Eles só pedem para você passar por alguém para poder conferir se não tem nenhum erro, porque eles não confiam no seu trabalho, né? Então, isso é uma coisa que muitas vezes está tirando oportunidades da gente de crescer por um pequeno detalhezinho que ninguém vai te falar, né? Então, é importante essa autocrítica para enxergar isso. Eu, no meu ambiente de trabalho, pela minha formação, sempre fiz esse papel de revisora ou de redatora, né? De construir os textos que vão ser veiculados e tudo mais. E quando eu construía os textos, ninguém pedia para passar por outra pessoa para olhar, né? O chefe aprovava ali o conteúdo do que estava ali, né? Mas ele tinha convicção de que o que eu escrevi estava correto. Se ele tinha dúvida em relação a outro texto, ele vinha me perguntar, porque sabe que eu domino essa área, né? E não precisa ser um profissional da área de letras para dominar. A gente tem capacidade de escrever bem, revisar nossos próprios textos num contexto normal, de uma situação normal, social, profissional, né? Se você não for um revisor profissional. Concorda com isso? Claro, inclusive eu incentivo as pessoas a trabalharem essa habilidade de autorrevisão. Né? Eu costumo dizer que tem 2 caminhos para isso. O primeiro caminho é o caminho mais complexo, que é você cursar letras, né? Você estudar etimologia, né? Estudar filologia, qualquer outra disciplina específica do curso de letras, que não recomendo. E o outro caminho é o caminho da memória ortográfica, por exemplo, que é o caminho de você ler muitos livros, né? Que é o caminho de você estudar por conta, né? Estudar por prazer. Uma das bandeiras que eu levanto é: parem de olhar a escrita como uma obrigação escolar, né? Depois que a gente termina a escola, acabou a obrigação escolar. A gente precisa entender a escrita como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, como uma ferramenta de autoconhecimento, por que não? Acredito muito nisso. Talvez por isso eu trabalhe com escrita criativa na internet, né? Eu acredito muito no caminho da escrita como uma jornada para dentro da gente. Perfeito. Porque eu digo, é na solidão da escrita à mão que a gente se encontra. Né? E a escrita nos dá perspectiva no sentido de que o pensamento o vento não leva, né? E o tempo não leva. Você escreveu, teu pensamento pode ser consultado a partir de agora, né? Diferente daquilo que a gente só pensa e o vento leva, né? Então, eu acredito muito na escrita como muito mais do que uma obrigação escolar, e eu acho que é um sinal de maturidade a pessoa olhar a escrita já como uma ferramenta de trabalho, né? Eu tenho encontrado fisioterapeutas com problema de escrita, psicólogos com problemas de escrita, pessoal que está no meu curso tem advogado com problema de escrita, mas todo mundo que entendeu que precisa se relacionar com a escrita de uma forma diferente, né? Que precisa, de fato, escrever para entender quais são as dificuldades reais que ele tem. Se está na ordem do pensamento, de organizar as ideias, ou se está na ordem ali do tecido, né? De estar ficando algum buraquinho ali, está faltando coesão, está faltando a correção de palavras, enfim. Então, é legal a gente olhar hoje para a escrita como adultos, né? E com o público que está assistindo a gente, que com certeza já passou pela escola, olhar que a gente precisa se relacionar com a escrita de uma forma diferente, né? Entendendo ela como uma ferramenta, né? Inclusive de desenvolvimento profissional, por que não? Perfeito, excelente, concordo plenamente, né? Também tenho vontade de falar muita coisa sobre isso aqui. Também tenho pessoas no meu curso de várias áreas diferentes, inclusive da área da comunicação mesmo. Jornalistas que são da área da comunicação, mas veem que tem dificuldade, às vezes, né, no tecido, como você diz, algum buraquinho que tá ali, alguma dificuldade gramatical. Mas essa consciência é que faz a diferença, né? Sim. A gente precisa ter essa autocrítica para compreender onde tá faltando a gente se dedicar. Né? Talvez está estagnado na carreira há muito tempo. Será que não tem a ver com isso? Já olhou para esse ponto para saber se está em dia com isso? Porque às vezes a gente investe em tanta coisa, pós-graduação, não sei o quê, entrega currículo. Aí vai entregar um currículo. Gente, eu já revisei tanto currículo, Luiz. Que aí vai entregar um currículo que você fala, cara, não tem condições, entendeu? O empregador não tem como olhar para aquilo e dizer assim, não, posso contratar. Então, assim, as palavras nos precedem. Uma hora ou outra, os nossos textos acabam chegando antes da gente. E aí eles vão falar bem de nós ou mal. Né? Então é muito importante ter essa autocrítica. Perfeito. Mas a gente vai falar aqui hoje sobre escrita criativa, né? Como uma ferramenta
para desenvolver essa intimidade com a língua portuguesa. E quando a gente fala em escrita criativa, é natural que a gente pense nessa escrita de romances, né? Nessa ficção. É por isso que eu já abri o episódio desmistificando essa questão, para que a pessoa já não chegue e fale, não, escrita criativa, peraí, não é para mim isso, né? Eu queria te perguntar isso, assim, a escrita criativa, ela é mais focada para escritores? Como você definiria a escrita criativa? Bom, vamos lá. A gente sempre começa pelo óbvio. Eu dei aula para adolescente muitos anos, então o óbvio é sempre o nosso ponto de partida, né? A escrita criativa é uma escrita que cria, né? E você pode criar várias coisas. Por exemplo, você pode criar uma legislação, que é uma coisa até engraçada. Eu descobri uma paixão em estudar legislação depois que eu parei de dar aula, né? Fui me preparar para uma prova, comecei a estudar legislação e falei, tá aqui. Esse é um texto que muda o mundo. Achei top isso aí, sério. Tipo, hoje foi revelador pra mim ouvir essa frase. É isso, porque o texto de lei, quando ele entra em vigor, ele muda comportamento social. Então, se sair hoje o decreto que tem que usar máscara de novo, todo mundo tem que usar máscara. É uma escrita poderosíssima, que traz as coisas à existência, né? Então, a escrita criativa, ela traz coisas à existência. E isso não se restringe à ficção ou à legislação, né? Inclusive, eu acho que uma das aplicações mais incríveis para a escrita criativa é o autoconhecimento. É a pessoa fazer ali as suas páginas matinais do Caminho do Artista, que eu já vi que você conhece o livro, e fazer um diário pessoal também, por que não? E por que não escrever uma letra de música se te der vontade? Às vezes eu conheço algumas pessoas que têm o dom de fazer paródias, assim. A pessoa tá dirigindo, começa a cantar a música errado e faz uma versão nova. Isso é escrita criativa, né? É a gente entender que a escrita, ela é versátil. Ela serve tanto para diversão quanto para criação de realidades, no caso da legislação, e também para a gente organizar o nosso pensamento. E eu acho que esse foi o maior ganho que eu tive quando eu comecei a praticar escrita criativa de maneira até, comentei com você, né? De maneira até um pouco obsessiva. Eu comecei a escrever diariamente. Eu tenho alguns cadernos de 10 matérias em casa que estão preenchidos. Eu acordava e não conseguia viver o dia sem ter escrito. E isso me deu tanta perspectiva. Eu até fiz um vídeo sobre isso lá no meu perfil do Instagram. Que a escrita criativa, quando ela é feita de maneira livre, sem uma preocupação em ser escritor, sem uma preocupação em ser lido, só com aquele exercício de parar para se ouvir, de parar para olhar para dentro, ela faz a gente perceber que os dias bons, eles passam, mas os dias ruins também. E às vezes aquele problema da segunda-feira que a gente acha completamente sem solução, na sexta-feira a gente olha para trás e dá risada. Quando a gente não tem essa experiência de escrever sobre os nossos conteúdos, a gente perde isso pro vapor, né? O pensamento evapora, né? O vento leva. Mas quando a gente escreve, e sobretudo quando a gente se lê depois, a gente vai percebendo os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, a gente vai percebendo a nossa confusão mental, né? Porque o pensamento, ele é acelerado. Então, se você parar para prestar atenção agora no seu pensamento, rapidamente você vai para muito longe. Você lembra do que você esqueceu na geladeira, você lembra que esqueceu de dobrar a roupa, você lembra que você quer comer um chocolate, é aleatório, né? E quando a gente para escrever, a gente se obriga a organizar. Então, o que é a escrita criativa, né? A escrita criativa, ela é um recurso disponível para quem é alfabetizado, para quem aprendeu a ler e escrever. Então, quem sabe escrever tem esse recurso, tem essa ferramenta e muitas vezes não lança a mão dela, né? Então, a última definição aqui, para eu não ficar falando meia hora sem parar, a escrita criativa muitas vezes ela é desperdiçada. Ela é um desperdício, porque ela é um recurso que está aí para te ajudar, às vezes, a resolver problemas que você tem a solução, mas que você não consegue parar para se ouvir no barulho do dia a dia. E quando você para escrever de maneira criativa ou de maneira livre, deixando as coisas que estão dentro sair para fora, transformando pensamentos em palavras, isso tende a te trazer uma série de benefícios, né? A começar do alívio, de tirar as coisas de dentro da cabeça e diminuir a carga mental, até você fazer um projeto de vida. Você entender o que você realmente quer para você, o que realmente faz sentido e faz seu coração bater mais forte. Então, a escrita criativa, ela é uma ferramenta para você. Eu já dei mais 5 definições depois, desculpa. Sem problema. Mas ela é uma ferramenta para você examinar a tua alma, né? É mais ou menos isso.
Acho que eu fui longe. Não, eu acho legal isso, porque é profundo. Às vezes a gente fica muito na superfície quando se trata de escrever, né? Aí a galera vai pra gramática, achando que resolver os problemas dela tem a ver com a gramática, né? Uhum. Eu falo isso, e você também, acho que a gente concorda absolutamente em relação a esse ponto. Escrever bem vai muito além de você escrever gramaticalmente correto. Já peguei vários textos que não tinham nenhum erro de português, mas que estavam terrivelmente mal escritos. Assustadoramente mal escritos. Do tipo assim, que você não consegue entender o começo, o meio não faz sentido e o final não conclui absolutamente nada do que foi dito anteriormente. É um vazio de sentido, né? Exato. Eu acho que isso que você falou sobre a escrita criativa trazer para dentro, organizar o pensamento, isso resolve esse problema. Sem a gente perceber, a gente está trabalhando a nossa escrita meio que de dentro para fora, né? Eu tenho um hábito que eu já falei aqui em outro episódio, e provavelmente vou falar em outros ainda, mas de praticar essa escrita livre todos os dias, né? No meu caso, eu escrevo as minhas orações, que já é algo que eu faço mesmo todos os dias, eu oro. E aí eu comecei, ao invés de orar em pensamento, né, ou falando, eu comecei a orar escrevendo. Então isso, cara, transformou minha vida. Porque assim, eu consigo enxergar os meus sentimentos muito melhor, as coisas que eu peço pra Deus, as respostas que eu recebo dele, que às vezes a gente não enxerga. A gente pede, depois não agradece, depois não lembra, depois reclama. E quando a gente lê, né, a gente fala, mas a resposta tá aí, olha só. Né? A gente consegue visualizar porque a gente para e faz esse exercício de reflexão. Uhum. Né? Hoje eu faço isso num tablet, né? Eu tenho um iPad de 11 polegadas e eu vou escrevendo ali nele deitado, né? Num caderninho virtual. E todos os dias eu faço isso. Tá com 640 páginas desde o começo do ano. Então, assim, eu tô quase do tamanho de uma folha A4. Na hora que você começa a fazer esse exercício, aquilo se torna tão prazeroso. No começo é tipo, caraca, tá demorando. Nossa, meu punho dói. Poxa, será que isso aqui faz sentido? Quem no mundo tá fazendo isso? Tem gente no mundo que tá fazendo isso. E provavelmente... E muita gente. Segundo a Julia Cameron... Muita gente. Muita gente. E provavelmente tá com a saúde emocional mais em dia, né? E com os pensamentos mais organizados. Então, fica a dica pra quem tá ouvindo a gente, né? Pratique isso. A gente vai falar até mais sobre esse ponto. Sim. Mas eu acho que vale a pena, principalmente pela organização interna, né? O que isso gera de dentro pra fora. E profissionalmente, assim, Luiz, voltando pra esse ponto profissional... Essa prática da escrita criativa, você acha que ela pode ajudar, por exemplo, uma pessoa a escrever e-mails melhor? Tipo, parece assim, às vezes meio desconexo. Claro que a gente já fez uma ponte aqui, mas como essa relação se daria? Uma pessoa quer aprender a escrever melhor os e-mails, as coisas práticas do dia a dia e tal. Será que começar pela escrita criativa faz sentido? Faz. Falar, a gente fala com tranquilidade, né? Então, principalmente pessoas como eu, que tem essa facilidade de ficar falando sem parar, e a nossa fala, ela flui. O nosso pensamento, ele sai rapidamente pela boca. A gente até se arrepende às vezes, né? A gente fala sem pensar e a gente cria um fluxo entre o nosso pensamento e a nossa boca. A gente fala. A escrita, apesar de usar o mesmo idioma, ela é uma inteligência diferente. A escrita criativa, ela tende a te ajudar a criar esse mesmo fluxo na escrita. Porque escrever um e-mail, por exemplo, é uma tarefa simples. Depende. Porque tem infinitas formas de dizer a mesma coisa. Então, a escrita criativa, ela te dá essa fluidez. De você entender o que você quer falar e isso já se tornar uma coisa natural. A sua expressão se tornar mais natural, mais autêntica, mais fluida. Você não vai ficar apagando e escrevendo, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Ou pior... Você não vai receber uma mensagem do tipo, eu não entendi o que você quer. Ou você falou, mas o que você precisa, né? Então a escrita criativa, ela cria esse fluxo, que na fala a gente já desenvolveu desde os 3 anos de idade. A gente pensa e fala. Agora a escrita é um exercício, né? A gente vai exercitando. A escrita criativa, ela é esse exercício. Eu falei muito de forma subjetiva, né? Do autoconhecimento, da coisa interna, mas tem uma coisa muito pragmática, que à medida em que você escreve à mão, você começa a perceber onde estão as suas dificuldades. Às vezes está na dificuldade de pontuação, né? Às vezes está na ortografia das palavras, de você não saber como escreve uma determinada palavra. Então, a escrita criativa, quando ela é livre, ela te revela também.
Ela revela quais são as dificuldades. E eu preciso ser muito sincero. Quando eu escrevi o primeiro material didático, que passou por 2 revisões de texto, minha autoestima foi lá no chão. Eu falei, eu não sei escrever. Porque o feedback que eu recebi, assim, eu escrevi o texto e a gente se apaixona pela nossa escrita. Eu escrevi, eu li e falei, não tem erro. Mandei para revisão. E aí ela voltou com algumas sugestões. Alguns comentários. Alguns comentários. E aí eu olhei e eu falei, nossa, realmente. Alguns eram questão de estilo mesmo, só para o texto ficar mais fluido. E aquilo me deu um insight de, nossa, eu preciso criar distância da minha escrita. Escrever diariamente dá essa distância também. E aí eu fui percebendo, nossa, o meu problema está aqui. E algumas coisas que eu aprendi nesse processo de ser revisado por alguém tão intensamente durante tanto tempo sobre a minha escrita, que assim, no final a gente virou melhores amigos porque o texto já passava direto. Porque ela falou, acho que você entendeu onde é que estava a nossa dificuldade e o nosso ponto ótimo aqui. E aí a minha escrita começou a fluir para a escrita de material didático, que é diferente da escrita literária. Porque até então eu escrevia literatura. E quando eu fui para o material didático, eu entendi, peraí, precisa fluir de outra forma, precisa ter um outro ritmo, né? Eu preciso usar períodos mais curtos, por exemplo. Eu preciso usar mais pontos finais, são dicas que eu dou para os meus alunos, inclusive, né? Eu preciso prestar atenção aqui com a vírgula que é facultativa, porque ela pode ser interessante no material didático para o aluno separar melhor as ideias. Então, na medida que a gente escreve de maneira muito pragmática, a gente começa a ter essa autocrítica, né, de entender onde está a nossa dificuldade. E às vezes até num nível macro, assim, né? Que é, como é que eu organizo o começo, o meio e o fim? Eu sei o que eu quero dizer, mas existem milhões de formas de dizer. Como é que eu defino começo, meio e o fim? Né? E coisas às vezes muito sutis. Dando aula para o ensino básico tantos anos, então os temas gramaticais já sei até dormindo, né? Então é ensinar voz passiva e voz ativa. Aí eu pego a frase para o aluno e falo, tá na voz passiva, coloca na voz ativa. Exercício mecânico que ele faz. Quando eu vou para minha escrita pessoal, eu começo a perceber o efeito de sentido da escolha da voz, por exemplo. Eu sei que se eu usar a voz passiva em um determinado contexto, isso vai soar de um jeito para quem está lendo. E se eu colocar a voz ativa, vai soar de outro. Né? E isso a gente só aprende fazendo. Eu percebo que, como professor de português, minha tendência primeira era ensinar gramática para as pessoas na internet. Mas o que eu percebi foi, as pessoas não sabem que dificuldade que elas têm. Por que elas não sabem? Porque elas não escrevem. Elas só escrevem quando é contingente, quando chega um e-mail, quando tem que escrever um relatório. Né? No caso dos psicólogos e fisioterapeutas, eles trabalham ali falando, tocando, mas eles precisam progredir o paciente. Né? E aí, na hora que eles param ali para progredir o paciente, aí essa mecânica que eles têm na fala de fluir, eles não têm a mesma fluidez na escrita. Foi aí que eu pensei, eu acho que antes da gramática vem a escrita livre, vem a escrita criativa. Depois eu consigo trabalhar a gramática com eles, né? Que é o que eu faço, por exemplo, eu já fiz muito, né? Na internet fiz até ao vivo, que é revisar textos reais dos alunos. Fala, posso revisar seu texto? Desculpa a exposição. Sim. E aí eu vou mostrando e ele fala, nossa, é verdade, preciso melhorar isso. No terceiro texto já está fluindo muito melhor. Né? Perfeito. Então, é isso. Essa é uma coisa que... Você falou várias coisas aí. Que dá eu não paro de falar, gente. Não, que 15 anos dando aula. Que dá pra explorar perfeitamente, que tem tudo a ver também com que eu falo. Mas, assim, essa questão da revisão, né? Compartilhar uma pequena história minha. O primeiro livro que eu escrevi, eu tinha de 14 para 15 anos. É até meio louco falar isso, assim. Poucas pessoas vão entender, talvez. Só quem gosta mesmo, né? Mas, assim, enquanto, sei lá, adolescentes viravam a noite jogando, sei lá, fazendo coisas, né? Nesse sentido, eu colocava... Olha o que acontecia. Pai, se você está assistindo esse podcast, você vai descobrir agora um segredo sobre mim. Casos de família. Casos de família. Mas, assim, meu pai colocava a gente pra dormir. E aí, a gente deitava umas 10 horas da noite, ele ia dormir umas 11. E aí, eu colocava o relógio pra despertar umas 11h30, meia-noite. Então, eu ia pra cama, eu dormia, né? Ficava meio ligada e tal. Quando eu via que meu pai tinha pegado no sono, naquela época os computadores eram aquele negócio grande, barulhento e tal, né? Internet de escada, aquela época. Eu acordava, eu ligava o computador. Eu tinha que esperar meu pai dormir porque era barulhento. E era Sim. era um apartamento pequeno e tal. E eu não queria que ele acordasse com isso, porque ia ficar assustadíssimo.
E eu ligava o computador, não tinha conexão à internet, nem tinha como conectar na internet naquela época. Internet de escada e acordar a casa inteira. Entregou a idade. Pra você ver, né? O negócio tá grave. E ali, Luiz, eu passava a noite inteira escrevendo. Até umas 4h30, 5 horas da manhã. Uau. Surreal, né? Tipo assim, eu acho muito exagerado. Se minha filha fizesse isso, eu ia dizer, não faça isso, minha filha. Preocupante. Não faça, porque você tem aula no dia seguinte, né? Mas, enfim, eu tinha muita paixão pela escrita e eu escrevia ficção mesmo. Ficção. Que eu queria viver, que eu não podia viver, eu criava. Então, nossa, isso é incrível. eu criei uma história com começo, meio e fim e tal. E aquele livro, naquela época, teve 100 e poucas páginas. Quando eu terminei esse processo, eu falei, agora eu vou reler para poder fazer uma revisãozinha, assim. Isso sem conhecimento nenhum de revisão. Eu tava na oitava série, 9º ano, né? Eu tava na 7ª, 8ª série, né? Foi nessa época aí. Então, 13 para 14 anos. Então, você nunca tinha ouvido falar de revisão na vida, né? Tinha professora de português que dava o feedback quando você escrevia uma redação, mas nunca tinha ouvido falar disso. Foi aí que eu descobri o que era revisão. Quando eu voltei pro topo do meu texto e comecei a ler, eu falei, que porcaria. Meu Deus, isso está horrível, tá um lixo. Olha o tanto de erro que eu cometi e tal. E assim, eu não tinha internet, o computador naquela época ainda era um pouco novidade, né? Assim, eu não tinha familiaridade com o Word, a gente não fazia muito trabalho no Word, fazia muito em cartolina, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que eu não sabia que quando tava grifadinho em vermelho embaixo é porque tinha um problema. E aí, quando eu voltei e comecei a explorar a ferramenta, era tanta coisa com vermelho embaixo, era tanto erro de português e os grifozinhos azuis também, né, que mostram algum problema de construção gramatical e tal, que eu fui aprendendo, Luiz. Foi aí que eu aprendi português. Ali eu aprendi português, porque eu aprendi ortografia escrevendo, porque eu errei. E aí eu ia aprendendo a palavra certa. Aprendi gramática também com o feedback do Word. De certa forma. Não se separa sujeito do verbo com vírgula. Exato. Isso o mínimo Word fala. Eu acho que eu colocava as vírgulas aleatoriamente naquela época, porque... Pra respirar. Exato. Era muito erro. Então, assim, ali eu vi a importância de você fazer exatamente isso que você falou. Se distanciar do texto e voltar. Porque foi, tipo assim, um processo que durou muitos meses, quase um ano. Quando eu voltei para aquele negócio, eu falei, caracoles. E aí eu olhava aquilo e falava, não, esse personagem não pode ter esse desfecho, ia mudando e tal. Cadê esse livro, Júlia? Cara, eu nem ia falar agora isso, porque é triste. O que acontecia? Naquela época, a gente salvava os negócios em disquete. E o disquete queimou, velho. Tu acredita, Luiz? Sério, essa é uma tristeza da minha vida. Eu acredito, sabe por quê? O primeiro livro que eu escrevi, eu já era bem mais velho que vocês. Começou com 13, eu tinha, sei lá, 16. Oh, nossa, super, realmente. Muito mais experiente. E aí, eu tinha uma máquina de datilografia, eu datilografei o livro inteiro e ele chamava... Eu aprendi a palavra solilóquios. Uau. Solilóquios é o momento do teatro que a personagem fala consigo mesma. Interessante. Eu aprendi a palavra, eu sempre gostei de aprender palavras novas, eu até brinco com os meus alunos. Quer ser inteligente? Aprende um monte de palavra. Leia o dicionário. E eu fui lá e datilografei tudo. Ficou assim um calhamacinho, assim, né? Alguns poemas, algumas coisas aleatórias, assim, completamente caóticas, como a minha mente de adolescente. Guardei aquilo dentro de um saquinho de plástico. Coloquei outro saquinho de plástico, coloquei outra, sabe assim? Deixei bem guardadinho. Coloquei numa estante que tinha em casa e tal. Os anos se passaram, passaram muitos anos. E eu sempre olhava para uma pilha de bagunças assim e falava, tá ali. Beleza, tô super tranquilo que tá ali. Casei, mudei, cresci, passaram-se 10 anos, sei lá, muito tempo. E eu tô sempre muito tranquilo, tá ali. Fui na casa dos meus pais e falei, vou procurar o texto que eu tô curioso de ler. Porque ele foi embrião pros outros livros que eu escrevi, né? Revisão, enfim. Sumiu. Caraca. É triste. Aí a minha irmã, acho que eu joguei no lixo. Meu Deus! E uma das faxinas foi pro lixo. Então tá bom. Alguém vai achar isso aí é aquelas histórias de filme. Não, alguém vai achar e vai publicar isso aí, eu vou saber um dia. Um dia. Bobagem. Um texto escrito com 16 anos, assim, deve ser horrível. Mas pelo menos você tem a esperança, né? O meu disquete queimou e já era, velho. Cara, é muito triste quando a gente perde um trabalho que a gente se dedicou, né? Bastante, assim, pra fazer. Ainda bem que hoje tudo fica salvo em nuvem, então não tem desculpa, né? A não ser que destruam os servidores. Exatamente. Ou que você não pague, né, a nuvem que deveria pagar pra poder upar os seus arquivos. Não sempre dá pra perder, né? Enfim, eu sempre costumo dizer que, por exemplo, uma história que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Quando eu casei, eu ganhei um presente
de uma senhora da igreja, que eu gostava muito dela. Uma senhorinha, assim, considerava como uma avó, né? Uma pessoa da família, assim. Ela deu o presente, só que, assim, era o 5º presente daquele que eu tinha ganho, assim, né? Mas eu falava, cara, eu quero guardar isso aqui pra lembrar dela. Já é falecido, inclusive, né? Hoje em dia. Mas isso aqui é muito importante pra mim. Mas não cabia, não tinha nem onde guardar em casa. Eu tive que doar, né? Enfim. E com muita dor no coração. E ali eu entendi uma coisa poética, mas que faz todo sentido, que vai servir de consolo pra você. Obrigada, eu já tô me sentindo Sabe consolada. por quê? Porque eu entendi que o presente dela não era o objeto, era o gesto. Então, eu acho que não é o livro em si, mas a tua experiência de fazer o livro, que é o grande presente que você recebeu e que te ensinou até a profissão que você exerceu, assim, e exerce na sua vida até hoje. Exato. Então, às vezes não é a coisa em si, o objeto. A gente, às vezes, tende a ser muito materialista, né? Uma coisa muito objetiva, prática, assim, tátil. Mas, na verdade, é a experiência, né? E a escrita, acho que tem muito disso. Eu recomendo até para os meus alunos no curso de escrita criativa, que é: escreva e guarde. E se você não tiver coragem de ler, queima. Queima. Porque o importante é a tua experiência. Porque os primeiros textos que eu coloco são bem provocativos, assim, de memórias e tal. E nem todas as memórias são boas, né? Então, cara, se você não se sente bem para ler aquilo, pensa assim: já coloquei para fora. Queima. Acabou. Perfeito. Porque às vezes não é o texto. A gente não precisa ser o novo Machado de Assis, né? Não é sobre isso. Mas a experiência em si, ela já tem um valor muito grande, né? O fato da gente derramar os pensamentos em palavras, né? Não sei se eu te consolei. Muito. Foi uma tentativa. Muito. Na verdade, assim, eu acho que a profissão que eu tenho hoje... A Júlia, que é quem nasceu daquelas madrugadas, entende? Então, assim, minha profissão de revisora começou aos 13, 14 anos. Quando eu olhei para mim, para o que eu fazia... E eu vi como a revisão pode transformar absolutamente um texto. Sim. E hoje, para além, né, do ofício de ensinar, quando eu pego um texto para revisar, é isso que eu me proponho a fazer, né? É transformar aquilo que está ali. Não é só arrumar... Né? É fazer muito mais que o papel do Word, né? De apontar ali um erro ortográfico, um erro gráfico. E até trazendo para a metáfora da roupa, são os ajustes. Né? Então, por exemplo... Eu, sinceramente, não sou muito ligado em moda. Eu não saberia a diferença de um terno de $1 milhão para um terno de R$200 se a pessoa fizesse ajustes e tivesse ali bem vestido. Entende? Então, nem sempre é sobre você ser um grande intelectual. Às vezes é só você estar ali, o básico bem feito. O básico bem feito. Perfeito. Isso eu também ensino muito no meu curso, o Bastidores do Texto, porque, assim... Eu entendi, a partir da minha própria experiência e também a partir da minha evolução com vários alunos no trabalho pessoal, que é possível você desenvolver uma boa escrita com as ferramentas corretas, sozinho. Assim como eu mudei completamente a forma como eu escrevi a partir dos feedbacks que eu recebi ali do próprio Word, da minha própria maturidade ao longo do processo, que foi mudando. E eu tive um olhar diferente para o meu texto. As pessoas também podem desenvolver esse olhar diferente para o texto delas. Então, hoje, por exemplo, o meu curso ele é dividido em 3 trilhas, que a pessoa vai desenvolvendo conforme ela evolui no processo, né? E a primeira trilha é uma memória literária, em que a pessoa coloca para fora uma memória que ela tem, de forma literária, o mais literária possível, da forma mais livre possível. E ali a gente tem várias técnicas para aprender a destravar a escrita, colocar para fora, sem você ficar julgando o que você está escrevendo o tempo todo. Não é erro, é licença poética. Exatamente. Né? E quando chega lá na parte da revisão, é que a gente muda esse olhar, como aconteceu comigo lá atrás, né? Que quando voltei lá para julgar o meu texto, aí já não era um trabalho prazeroso, né? Que não era escrever, não era aquele trabalho prazeroso, era o trabalho de lapidar. Sim. Né? E ali eu passei pela segunda etapa com o meu texto, que é a etapa de reescrita, né? Porque a revisão, ela é mais uma lapidação. É você ajustar os detalhes. Às vezes o nosso texto vai precisar passar por uma reescrita, que é um outro processo que eu também ensino lá, porque o que acontece de errado é que as pessoas querem fazer tudo de uma vez só. E elas querem fazer tudo de uma vez só e dá colapso. Não dá. Você não vai gostar, vai sair ruim. Vai perder tempo. Vai perder tempo, vai se autodepreciar, sua autoestima vai lá pro buraco,
né? E você não cresce. Então, tem que ter método para crescer e para desenvolver a escrita, né? Como aconteceu com nós dois, de formas diferentes, né? E que hoje a gente ensina isso. Teve até um episódio recente, eu fiz uma redação para um concurso público, e aí eu levei o rascunho para casa. Aí a Karina, minha esposa, ela falou assim, posso ler o seu rascunho? Eu falei, pode, mas não é a redação. Ela, você mudou? Eu falei, claro. Ela, nossa, eu não faria isso, é muito arriscado. Num concurso que tá valendo ali, né? Sim. Vale pontos. Eu falei, pois é. E eu não tirei a nota máxima na redação, porque eu rasurei o título. O título? Eu rasurei. E aí descontou lá 2 décimos. Mas assim, foi nota máxima tirando a rasura, né? Porque aí entra o processo que você acabou de falar da reescrita. Como eu já tô fazendo isso há muito tempo, a minha primeira escrita ali do rascunho me ajudou a colocar as ideias e entender qual a sequência que eu ia fazer. Como eu sabia que ia ter uma segunda chance, eu falei, eu não vou revisar, eu vou reescrever, porque agora eu já sei o caminho que eu fiz, onde eu quero chegar. E aí a gente faz aquela costura perfeita da redação de concurso, da redação de vestibular, que é fazer a abertura e o desfecho se conectando. Né? Eu até brincava com os meus alunos que se você não tem criatividade, tem dificuldade, basta reescrever o primeiro parágrafo no final com outras palavras. Exato. Que vai soar que seu texto está redondinho, né? É um texto literalmente cíclico. Exatamente. Né? Cíclico. E aí eu percebi que eu fiz a revisão, mas ali como estava valendo e eu já faço isso há muito tempo, eu fiz uma reescrita mesmo. E é um processo bem legal também, o processo de reescrever, porque aí você já sabe onde você quer chegar. Porque às vezes, quando a gente está criando na escrita criativa, a gente não sabe muito bem onde vai parar. Né? E quando a gente conclui, a gente já sabe o caminho, a gente pode fazer o percurso novamente. É um recurso bem interessante. E às vezes a gente joga de qualquer jeito mesmo, né? Igual eu fiz lá, fluía tanto de 11h30 da noite a 4h30 da manhã, minha escrita, porque não tinha julgamento. Eu estava ali escrevendo livremente, tendo muito prazer no que eu estava escrevendo. Então, depois, na reescrita, a gente vê que ela é necessária, porque a gente jogou as ideias num flow, né? Fluindo da mente para o papel ali, do jeito que vinha, soltando a criatividade mesmo. Depois, na reescrita, a gente organiza essas ideias, tira os excessos, coloca outras coisas que a gente acha importantes, e a revisão vem para lapidar esse processo no final, né? Então, se a pessoa segue uma metodologia nesse sentido, é muito mais fácil conseguir colocar as ideias no papel sem tanta dor, né? Sem aquele trauma de achar que não consegue escrever bem. A gente vai ter outro episódio aqui no podcast falando sobre isso, sobre o medo, sobre o trauma, sobre a dificuldade de colocar as ideias para fora, o perfeccionismo, tudo isso que tantas vezes atrapalha. Mas ter um método ajuda a desenvolver essas áreas com menos dor, né? Sim. E eu queria saber o seguinte, dentro desse tema de escrita criativa, você tem alguns livros que você indica pra galera que quer conhecer mais sobre esse assunto, poder pesquisar? Eu trouxe aqui alguns. Legal. 2 livros. Trouxe Perfeito. 2 livros. A gente pode discutir aqui, porque eu acho que você curte esses livros também, pelo menos um deles, né? Um deles. Exatamente. Trouxe aqui O Caminho do Artista, vou mostrar aqui pra câmera. De Julia Cameron, minha xará, né? Muito minha amiga, conheço pessoalmente. Perfeito. Isso aqui é conhecida como a Bíblia da Criatividade, né? Excelente. Para quem não conhece ainda, fica a dica. E também Escrita Criativa, de Rubens Marchionni, que é um livro muito bom. Não sei se você já... Não, esse eu não li ainda, não. Já leu. Esse é um livro com bastante coisa prática também, assim, que ajuda muito, da ideia ao texto. Às vezes a gente tem dificuldade de deixar fluir e ele traz exercícios práticos para desenvolver a escrita. Tem mais algum livro que você recomende? Quer comentar sobre esses livros aqui? O Caminho do Artista, para mim, foi um livro divisor de águas, assim. Porque ele chega na minha vida no momento em que eu começo a ficar obcecado pelas páginas matinais que ela ensina nesse livro, que é essa escrita fluida, que serviu muito pro meu autoconhecimento. Eu fui pra internet por causa desse livro, né? Porque ele faz uns desafios muito práticos da gente colocar as coisas no mundo, né? A nossa criatividade no mundo. É um livro excelente. E ele é um programa também. Então, você vai acompanhando semana a semana, tem vários exercícios. Então, eu levei muito a sério a primeira leitura. Eu fiz uma leitura dirigida desse livro no meu perfil também. Incrível. E não é só incrível. Eu falo, a gente gasta muitos adjetivos, né?
É Então, verdade. incrível, acho que é muito pouco. Concordo. É uma experiência bem profunda, assim, e transformadora, porque ela, por meio dos exercícios, obriga muito a gente a ser sincero com a gente mesmo, a gente olhar pra gente na solidão da escrita à mão, né? Que ela recomenda que a gente escreva à mão. Esse livro, como eu até disse anteriormente, leva muitas pessoas a escrever diariamente pela manhã, né? Ele, aqui na capa tá dizendo, né? 5 milhões de livros vendidos, então pelo menos 5 milhões de pessoas no mundo experimentaram essa dinâmica de escrever diariamente. É um livro legal, eu recomendo muito. Bom, os livros que eu uso, eu recomendei alguns no meu perfil, que são referências para mim. Para quem escreve ficção, eu até indiquei um... me fugiu o nome aqui, deixa eu até dar uma olhada. Mas enfim, eu acho que o caminho da escrita é um caminho de escrita e de leitura também, né? Não tem como a gente fugir disso. Até porque a gente não vai inventar a roda ou reinventar a roda, né? Já tem uma porção de gente escrevendo. Nossa, aí tem um... Eu tô olhando o meu perfil aqui do Instagram, que é onde eu coloquei. Eu fiz uma série de vídeos sobre a arte de escrever em 20 lições, é bem legal, né? Apesar de uma abordagem bem tradicional da escrita, eu acho que é bem didático, né? Dá pra gente entender muito bem que a escrita não é para pessoas privilegiadas. Qualquer pessoa pode escrever. E a grande busca que as editoras e que o mundo faz é de alguém que consiga ser autêntico na escrita, alguém que consiga ser quem é, né? Que não fique só modelando os outros, mas que consiga achar sua voz, né? Do Stephen King, ele fala sobre a escrita dele, é bem interessante para quem quer escrever ficção, e também é bem didático, a ponto de ele escreve o livro te ensinando a fazer o que ele está fazendo. Então é uma metalinguagem, assim, né? Sim. O livro falando sobre o livro, sim, a escrita falando sobre a escrita, já mostrando na prática, né? Então ele ensina contando histórias. E isso é incrível, assim. Foi uma experiência muito legal. Bom, enfim, eu acho que, na verdade, meu primo lançou um livro semana passada, há semanas atrás, de ficção, né? E eu falei pra ele uma coisa que eu acredito muito sobre livros, que é: o livro encontra o seu leitor. Então, às vezes, o livro de escrita criativa que vai despertar a tua vida é um livro qualquer, assim, um livro talvez infantil. Eu trabalhei com formação de leitores, né, nessa última década, né, das crianças na escola, e muitos livros infantis marcaram muito a minha vida. Eu lembro, é até engraçado falar isso, que uma das leituras mais emocionantes com as crianças foi um livro chamado Memórias de um Cabo de Vassoura. Uau, que legal! Mas foi muito incrível, porque a gente fazia leitura compartilhada, leitura em voz alta, leitura silenciosa, a gente vai mesclando as técnicas, né? E aí eu levava a trilha sonora para ler o livro e dava... Eles começaram a entender que as palavras viram imagens e que essas imagens ganham movimento e que é como assistir um filme para as crianças que são mais atuais, né? A gente que é mais antigo, né? Não era tão simples assim. E aí foi um livro que marcou muito, assim, e que na época eu falei, cara, eu acho que eu preciso escrever literatura infanto-juvenil, assim. Porque é da simplicidade que a gente descobre o poder de inventar uma história. E às vezes a gente escreve ficção pra gente dizer sem dizer, né? Pra gente ensinar de uma forma lateral. A gente não quer bater de frente com alguma coisa, a gente inventa uma história, né? Pra ensinar um princípio, enfim. Então, eu acho que o da Julia Cameron, pra mim, é o mais prático, no sentido de dar um passo a passo ali, né? Um programa mesmo. Inclusive, o meu curso eu baseei alguns exercícios na dinâmica desse livro, né? Da pessoa fazer um olhar introspectivo em alguns momentos, em alguns exercícios, né? E é um livro que, acho que de escrita criativa, eu acho que esse é o primeiro de todos que a pessoa tem que ler para ela experimentar mesmo. Agora, todos os outros, eu acho que é uma questão de você se encontrar com o livro, se encontrar com o autor, né? A gente vai falar do livro depois, né? E eu tenho sido muito surpreendido por livros de não literatura, porque eu passei a vida estudando literatura, fazendo formação de leitores em literatura, e de repente eu fui ler aquilo que eu sempre julguei como autoajuda e como menor, e eu fui surpreendido por muitos autores, assim, de escreverem coisas fantásticas. Excelente. Né? Fora do campo da ficção, né? Num campo mais de divulgação científica. E me desafiando a adequar a minha linguagem de uma forma que as pessoas que não são, assim, da literatura entenderem a mensagem também, né? De uma forma mais... menos intelectualizada, né? A gente faz letras calendo os clássicos, a gente
Acaba sendo elitizado, né? A comunicação fica difícil às vezes, né? A linguagem é tão difícil que acaba não chegando Exatamente. onde tem que chegar. Mas a gente pode falar sobre livros agora. Estamos nesse momento. Você quer... É mesmo? Estamos nesse momento. Este é o momento de falar sobre livros. Se você quiser legal. aprofundar mais sobre esse assunto aí, trazer algum livro, enfim. Não, na verdade eu trouxe um livro para mostrar, que você disse que a gente falaria sobre isso, para eu escolher um livro, não é isso? Como que é? Ah, não, tá. Esse é no final. Ai, tá Esse vendo? é Eu no já ia final. pular Não, a sequência ia aqui. pular. Esse aí, é porque essa é a nossa pergunta final. Essa é a pergunta final. Beleza, Mas beleza, deixa eu te beleza. mostrar, então, os outros aqui, ó. Esse aqui é o meu, tá no plástico, para você. Ah, muito obrigada, Esse é Luiz. minha ficção. Esse aqui é o meu livro de poesias. Tá vendo que ele tem um feixe aqui, ó? Sim. Então, porque eu fiz ele em casa. Eu montei ele em casa. Poxa. Tem até as orelhinhas aqui, ó. Com papelzinho reciclável. Fiz uma edição super limitada. Só pessoas bem próximas têm. Porque eu resolvi vender ele só na forma digital. Então, Legal. ele tem na Amazon, né? Na forma digital. Amarela, Poemas à Poesia. E esse aqui é uma versão feita à mão. Uau. Com as poesias que eu escrevi. Então, esses são os meus livros de literatura. Muito legal. O primeiro de 2015, esse de 2017. Parei de escrever literatura para escrever material didático. Aham. Vida adulta? Vida adulta. Tô brincando. Pretendo voltar em breve, né? Sim, gostoso É demais. uma paixão. Gostoso demais. E como é que é? Estão à venda esses livros aqui? Você tá Eles vende? têm a versão digital, né? Legal. Tanto um quanto o outro, eles foram edições impressas super limitadas. Uhum. Eu fiz no âmbito de um projeto educacional com os meus alunos. Eu sempre trabalhei com projeto no ensino básico. Esse livro, o impresso que está no plástico, ele fez parte de um projeto, inclusive que eu ganhei um prêmio em 2016, de escrita criativa com os alunos. Que legal. Né? Com 8º anos, alunos de 13 anos. História de 50 metros. História de E 50 outras metros. histórias crônicas. Exato. E outras histórias crônicas, porque tem crônicas aí no meio. Bem E tem algumas criativo. histórias, alguns contos capitulados, né? Que estão divididos em capítulos. Legal. Topíssimo. Então é bem interessante. Você vai fazer a revisão, né? Eu Vou escrevi fazer a isso com revisão. 19 anos. Pode deixar sem julgamentos aqui. sem julgamentos. É licença poética. Licença poética. Tá justificado. Mas esse aqui você trouxe pra eu ver. Esse aí eu trouxe pra você Sim, ver. Se tá. você quiser Vou mostrar comprar, aqui, ó. como só tem esse aí, Claro. eu acho que o preço vai ser alto. O próximo preço vai ser alto. Já Tô aproveitar brincando. e mostrar aqui pra galera, né? Que tá à venda, pelo menos online tá à venda. Isso. Excelente. Topíssimo, Luiz. Muito obrigada pelo Sim. presente que você me deu. Agradeço, vou ler Esse sim. e te dar um feedback que eu adoro. Quando eu fizer a adoro. próxima edição, eu te mando um, tá? Legal. Top. Mando um. É que esse Combinado. aqui ficou filho único. Claro, não, e é lá. super Mas assim, depois eu quero Super que você dê uma fofo. olhada, que você super leia legal. aqui. Mas a versão digital tá disponível na Amazon mesmo. Muito bom. Amarela, Poemas à Poesia. A pessoa consegue acessar. E agora que a gente falou sobre né, textos que a gente escreve, como esse aqui que você escreveu, tem um bom tempo, né? Uhum. Seria legal a gente entrar aqui na temática antes da gente passar pra frente, né? Porque a gente vai passar pra frente, mas dentro do tema de escrita criativa ainda. Mas seria legal a gente falar sobre revisão para dar algumas dicas para as pessoas que estão acompanhando a gente, né? Então, a galera que está acompanhando, que gostaria de revisar o próprio texto ou conseguir enxergar os problemas do seu próprio texto, tem algumas dicas que você pode dar, que você usa, que você ensina para os seus alunos. Aí você dá suas dicas, eu dou as minhas, a gente complementa. Mas o que você Sim. pode trazer para a gente nesse sentido? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu fiz muitos projetos com tecnologias educacionais com os meus alunos para ensinar a língua portuguesa, para ensinar gramática, leitura, enfim, todos os temas relacionados à língua portuguesa. E você não vai acreditar, mas um projeto muito simples que eu fiz foi exatamente o que você fez aos 13 anos. Os meus alunos, eles escreviam à mão, a gente fazia um planejamento de um texto. Geralmente um texto autobiográfico, porque aí flui mais, a gente ficava contando histórias engraçadas da infância, eles escreviam. Depois eu criava um formulário para eles digitarem, porque o formulário não tinha revisão de texto, eles digitavam. E depois eles faziam a importação desse texto para o Word ou para o Google Docs. E aí era incrível esse processo. Porque eles olhavam para o próprio texto 3 vezes. Na escrita, na digitação e na revisão. E o que eu não ouvia no final? O professor pode mudar? Claro que pode mudar. Então esse é um processo legal. É a gente sair da escrita à mão para a escrita digitada, fazer esse movimento exatamente esse. Escrever à mão e depois fazer esse movimento de digitar. É incrível. Funciona legal. Principalmente para a gente entender que a escrita à mão, ela nos obriga uma concentração, ela nos obriga um foco que na digitação a gente não tem. Porque eu estou digitando, eu mudo o parágrafo de lugar, né? Eu consigo fazer várias manobras ali, que a escrita à mão não tem. Bom,
Em relação a uma técnica prática, eu criei um método para ajudar os meus alunos e eu fui aperfeiçoando isso e virou até um curso que eu chamo de 4 níveis de revisão, que é para simplificar. Primeiro você escreve e entende que escrita e revisão são momentos diferentes. Primeiro você só escreve. Exato. Depois você vai fazer uma revisão de primeiro nível. O que é revisão de primeiro nível? É você ficar atento às palavras. Tem alguma palavra que você está desconfiado? Eu acho que não é com Z. Eu acho que não é com S. Esse é o primeiro nível. É a gente procurar ali palavras que a gente talvez sentiu um desconforto. Porque o nosso cérebro, ele memoriza a grafia das palavras na medida que a gente se torna leitor, que a gente lê as palavras. E você, sei lá, viu num outdoor e você achou estranho. E tem muito cartaz pela cidade com português errado aí. Nossa! Então, o primeiro nível é isso, olhar as palavras. Olhou as palavras, vai para o segundo nível, que é você olhar as frases. E aí você vai olhar ali a organização das frases, que é o espaço entre a letra maiúscula e o ponto final. Né? Frase, período e oração é uma coisa que causa muita confusão. Mas assim, frase, ponto. Espaço da letra maiúscula para o ponto final. Dali você já pode tirar algumas conclusões. E aí eu tenho uma técnica interessante que eu falo para os alunos. Entre a letra maiúscula e o ponto final, nunca mais de 3 verbos. O máximo são 3 verbos. Se você fizer com um verbo cada frase, você está escrevendo ali um livro que uma criança entende. Um texto que a criança entende, que são períodos curtos. Tem 2, legal, você articulou 2 ideias, economizou espaço, enfim, agilizou a leitura. Usou 3, nossa, você está conseguindo, né, juntar as informações de maneira incrível. Usou 4, atenção, tá ficando longo. Usou 5, quebra isso daí, coloca um ponto final, separa essas informações. Esse é o segundo nível, que é fazer essa separação de frases, prestando atenção nisso. O terceiro nível, aí sim, o parágrafo ficou pronto, com as frases dentro do parágrafo, é régua, eu falo. É olhar a medida dos parágrafos. Se tem um parágrafo com mais de 8 linhas, talvez dê para dividir. Né? Tem um parágrafo de 2 linhas, esse é o mínimo. Né? Parágrafo de 1 linha, não sei, talvez caiba dentro de um determinado estilo de texto. Mas é olhar a medida dos parágrafos, esse seria o terceiro nível. E aí você começar a perceber a relação entre os parágrafos. O segundo parágrafo está fazendo alguma ligação com o primeiro para fazer essa costura do texto? Esse seria o terceiro nível. Então a pessoa, no primeiro nível, olha as palavras, no segundo nível, ela olha as frases, no terceiro nível, ela olha os parágrafos. Tá vendo? A gente está fazendo o tecido. Sim. E aí, no quarto nível, aí é a hora dela ser sincera com ela mesma. Mas peraí, as ideias que eu falei aqui estão bem organizadas? Por isso que eu digo que é legal a gente fazer isso da escrita à mão para o computador. Porque às vezes quando a gente sai da escrita à mão, quando é um texto que você realmente quer jogar para frente, não é só um texto confessional que você quer queimar depois, quando é um texto que você vai divulgar, quando é um texto que você quer que as pessoas leiam, esse processo de levar para o computador te dá a chance de, às vezes, reorganizar. Perfeito. Você fala, pô, essa ideia tá muito forte para estar logo de entrada, ou essa ideia tá fraca, e você mudar, às vezes, de posição, a organização do seu texto, que aí seria o último nível. Que a gente chega nesse último nível depois de já ter relido o texto pelo menos 3 vezes. E claro, tentando tomar uma distância, não dá para fazer isso imediatamente. Às vezes o melhor recurso de revisão quando a gente tem pressa, um e-mail importante, é a pessoa do lado. Tem como você dar uma lida aqui só para você me dizer se você entendeu? Esse é um recurso urgente e emergente. Mas para aquele texto que a gente vai trabalhar, que a gente quer fazer esse processo por nós mesmos, aí eu recomendo fazer esse passo a passo, olhando cada nível, que é a metodologia que eu criei, que começou a funcionar com as crianças, eu falei, por que não levar para os adultos? Claro. E aí na faculdade trabalhei isso também, ensinando os alunos a fazer a revisão nessa sequência, e é a forma como eu acho que fica mais didático, fica mais fácil da pessoa começar esse processo de fazer esse trabalho com o próprio texto. Bem interessante, Luiz. Eu vejo muitas pessoas com dificuldade de revisar o próprio texto porque, primeiro ponto, estão com a leitura viciada. Você acabou de escrever, cara, você tem uma paixão pelo que você escreveu e a sua mente está muito voltada para a mensagem que você quer passar. Então, você vai escrever um e-mail, você sabe o que você quer comunicar no e-mail. E aí você lê o que você escreveu e o seu cérebro fica completando aquela mensagem que você quer passar e você jura que você está escrevendo aquele negócio, que tá claro que você está escrevendo. Mas quando a gente se distancia um pouquinho do texto ou usa algumas técnicas para olhar para ele, não tô falando num recurso emergencial como você comentou, faz com que a gente tenha um pouco mais de clareza sobre o que a gente escreveu. Né? Será que isso está claro? Será que isso não está claro? Então, eu, como produtora de conteúdo, você também, né? Às vezes a gente escreve uma legenda ali rápido, tem que publicar o negócio.
Cara, às vezes dá vontade de fechar o olho, ler de cabeça pra baixo, né? Pra gente ver se será que isso aqui tá claro, né? Mas o melhor é a gente, se puder, aí fica a minha dica, né? Corroborando com tudo que você falou, que é perfeito. Se distancie um pouco, nem que seja 5 minutos. Muda. Vai tomar um café. Muda um pouquinho a chave, vai ler outra coisa, ver um story de alguém. Só distancie um pouco o seu pensamento para quando você olhar para aquilo de novo, talvez você lendo pausadamente enxergue que você comeu uma palavra. Isso é uma coisa que eu faço muito. Se deixar, não é se deixar, porque escrevo muito rápido, completando muito rapidamente a mensagem, e às vezes eu como conectivos, como verbo de ligação e tal. E quando eu vejo, pô, tá faltando um verbo aqui, tá faltando, né, algum recurso aqui pra dar sentido, ou parece que não tá fazendo, não tem lógica o que eu tô escrevendo, porque eu escrevi pensando que o leitor conseguiu preencher uma lacuna que eu deixei. Então, esse tipo de visão a gente tem quando a gente se distancia um pouquinho do texto, né? Eu acho que também é um recurso interessante para quem precisa escrever, produzir, tem que fazer com pressa, tire 5 minutinhos. Outra coisa também que eu digo pra galera é leia do final para o começo, não é de trás para frente. De trás para frente, não. Mas às vezes, se você escrever um e-mail que tem ali 2 parágrafos, lê do final para o começo. Começa lendo o final, depois sobe. Para ver se tá fazendo sentido. Também é uma ideia interessante. Para quebrar aquele fluxo do seu cérebro que já vai completando as informações. Você fazendo de trás para frente, do final para o começo, quer dizer, você consegue quebrar um pouquinho esse fluxo que o cérebro já estava ali pronto para completar aquele sentido. Interessante. Né? São pequenos detalhezinhos que às vezes ajudam a gente a enxergar alguma coisa. Né? Técnicas de revisão. E eu acho que eu também ensino para os meus alunos a mesma coisa, eu acho que esse é um ponto bem convergente. Lá no meu curso eu ensino a mesma coisa, não exatamente a mesma coisa, mas todo aluno sai de lá, termina o seu texto, entrega seu texto com 3 leituras. Não tem como se entregar com menos e dizer que seu texto está revisado. Então, não adianta você ler uma outra vez só para ver se não passou um erro. Não, o processo de revisão, ele demanda. Eu mesma, fazendo isso profissionalmente, eu preciso ler o texto 3 vezes. Às vezes eu leio 3 vezes o texto inteiro. Pode ter 200 páginas. Sim. Então, você vai fazer uma primeira leitura, dependendo do texto, se você precisa mexer muito no texto, intervir muito, você pode ter cometido algum erro, vai ter que ler de novo. E aí, se nessa segunda leitura você mudou muito, alguma outra coisa que você não tinha percebido, você vai ter que ler de novo. Então, assim, o trabalho de revisão não é que ele seja infinito, mas ele é um trabalho que demanda atenção e responsabilidade. Sim. Né? Um bom revisor, aí, claro, falando aqui do aspecto mais profissional, é o revisor que não tem pressa e nem preguiça. Né? Você tem que ler prestando bastante atenção no que você está fazendo, garantindo que você não deixou passar nada. E para isso você precisa aprender a ler, né? Aprender a ler. Com bastante atenção, observando o sentido, observando a construção das frases. Mas eu acho que de maneira prática, muito, muito, muito pertinente, muito bom que você falou. Achei bem legal essa questão dos verbos. É coisa de professor de ensino fundamental. Cara, Tudo mas organizadinho. quanto mais estruturado, melhor, né? Então, essa questão dos verbos é bem interessante, porque eu falo para os meus alunos que um parágrafo de um período só não existe, né? Você lê lá uma frase e um ponto final. Tá errado. Né? Porque o parágrafo ele tem um tópico frasal. Tem que ser muito estilo. Você Exato. tem que estar muito se garantindo já, literário, né? tem que ser um estilo literário, claro, vai passar isso aí. Você acontece. tem que ser o Machado de Assis. Exato. Tá escrevendo um livro, pô, assim, um negócio literário? Faça, não tem problema. Agora, você tá escrevendo um texto formal? Não. Então, esse primeiro período é um tópico frasal. Mas achei bem interessante a forma como você falou sobre as orações, né? Você ter ali 3 verbos, você ter 2 verbos. Isso é coisa de americano, né? Você tem que dar um número para as pessoas, aí elas ganham uma referência. Sim, Fica é bem mais legal. fácil, né? Bem legal, gostei disso daí. Sim. Gostei. Porque a galera do direito, principalmente, quando eu pego o texto para revisar da galera do direito, cara, são uns parágrafos assim, ó, que eu chamo de parágrafo tijolo. É isso mesmo. Cara, 12 Monobloco. linhas, 15 linhas a parada, assim, um vocabulário muito difícil, com muito jargão, milhares de verbos, às vezes não tem começo nem meio nem fim, bem complexo, né? Sim. Aí a revisão vai fazer esse trabalho de reescrita para tornar mais palatável, né? Pra Sim. pessoa ler e conseguir Eu fiz isso digerir. com um livro de um historiador. Escrevia muito bem. E ele já tinha defendido a tese dele de doutorado e ele transformou em um livro, assim, o texto já estava revisadíssimo.
Aí ele falou pra mim, tem como você só dar uma olhada, assim? Eu falei, claro, você quer uma revisão de estilo? Ele falou, eu preciso que o texto fique mais fluido para leitores não especialistas, né? Porque não é mais pra banca. Eu tô refazendo o texto para ele virar um livro para todo mundo. Aí bati o olho no texto e falei, a gente vai quebrar seus parágrafos. Primeira coisa, seus parágrafos estão enormes, não tem condição de deixar um parágrafo desse tamanho. Chegou no final, a pessoa já se perdeu. Claro que um historiador lendo um texto de historiador, ele se acha ali dentro, né? Ele entende. Mas quando você quer trazer isso para o conhecimento público, né, para as outras pessoas, tem que ter essa preocupação, né, de fazer algo mais ali fácil de ler. Exato. Né, literalmente. São recursos, né, que a gente, por exemplo, tá na internet ensinando, que melhora a vida das pessoas, assim, né? Melhora a comunicação escrita, mas melhora também a relação da pessoa com a escrita. Exato. Né? De ter essa empatia, de pensar em quem vai ler, qual é o seu contexto, né? Tornar o texto mais ágil, enfim. E principalmente textos complexos, né? Porque, na verdade, isso... Eu vejo porque eu reviso muito texto, eu reviso de várias áreas, então... Assuntos aleatórios. Nossa, eu já li de tudo que você imaginar. Assim, ó, de literatura, textos técnicos, de tudo que você imaginar, eu já li, sinceramente. Então, assim, quando a gente vai para um texto técnico, a primeira coisa que a gente faz é bater o olho no tamanho dos parágrafos. Essa é a primeira revisão. Você bate, você já tem noção. Eu falo pra pessoa, me manda o seu texto que eu vou fazer um orçamento para você. Na hora que eu olho, eu já sei se a pessoa escreve bem pelo tamanho do parágrafo dela, sabe? Sim. Então, assim, são pequenos recursos, coisas estéticas que a gente acha que não chamam atenção, mas quem sabe escrever, quem é um leitor assíduo, bate o olho e fala, tem algum problema aqui. Sim. Então, acho bem legal isso que você ensina também, né? Que eu também ensino, sobre ter um tamanho adequado, né? É uma referência, né? Uma referência. Ter um limite ali, né? Igual quando a gente tem 30 linhas para escrever uma redação, tu não vai escrever um parágrafo de 20. Você tem que ter noção. Sim. Você vai escrever de 5, de 6, de 7, mas tem que estar dentro de um parâmetro, né? E escreve melhor quem escreve de maneira mais clara. Sim. Nesses últimos anos, eu tive a experiência como designer instrucional, né? Trabalhei fazendo cursos para o ensino à distância, também de assuntos aleatórios, né? Tipo, de radiologia a matemática financeira, passando por enfermagem, enfim. São áreas que eu não domino, não tenho o menor conhecimento. Aí, no começo até fiquei apaixonado. Falei, nossa, eu vou aprender sobre tudo agora, eu vou me tornar uma enciclopédia. E, na verdade, depois se torna um trabalho muito pragmático mesmo, assim. O trabalho do designer instrucional, de criar o material didático, ele é mais interessante do que o do editor, porque eu consigo mudar a diagramação do texto. Legal. De dar destaque para coisas que merecem destaque e, às vezes, ali até eliminar uma parte do texto que não faz sentido para a instrução, né? Para o aluno aprender. Que é uma coisa que ele pode pesquisar ou pode ser um link externo para ele querer aprofundar, enfim. E o que eu percebi é assim, eu fiz, sei lá, uns 200 cursos diferentes, 200 assuntos diferentes. Até hoje, dos 200 cursos, 200 professores com mestrado e alguns com doutorado, só dois de 200 que eu olhava o texto e eu ficava com vontade de chorar, ficava emocionado, porque escrevia muito bem. Chega e emociona. Tinha uma professora que ela era da área de assistência social, o curso é assistência social? Assistência social, isso. Uma doutora, enfim, e o texto dela era fantástico. Era fantástico, eu tinha um prazer de fazer o trabalho de design institucional, porque ela escrevia muito bem. Em contrapartida, né, já não vou citar, porque vai que tem alguém da faculdade me assistindo, mas tinha alguns cursos que praticamente tinha que refazer, né? Tinha que refazer, porque não tinha condição. E isso interferiu, né, diretamente na imagem que nós fazíamos desses colegas, né, que eram colegas professores, né? De, olha só, sabe o que tá falando. Porque escrevia bem, né? Não que o outro não soubesse, mas ele não conseguia traduzir para a escrita. Exato. Que, como a gente está falando desde o começo, é uma inteligência diferente, né? Exato. Não flui como a fala. Na sala de aula, nossa, o professor fala ali 50 minutos sem parar. Sentou para escrever, né? Será que sai um texto de 50 minutos ali, né? Ou Difícil. vai ficar, né? Ali se esforçando e não vai sair nada, né? Então tem muito isso, assim. É muito raro a gente encontrar pessoas que têm essa escrita, e quando a gente encontra, realmente é uma coisa que, de nós que somos especialistas, professor de português, até o aluno que é mais, assim, primeiro semestre da graduação, assim, todo mundo entende muito bem, né? Porque há essa preocupação, essa empatia. Né? Eu acho legal
destacar que a boa escrita, ela não é subjetiva. No seguinte sentido, que não sou eu que julgo, Júlia, que você escreve bem, porque eu, Júlia, gosto do seu texto, né? E Luiz, a mesma coisa. Não. Todo mundo reconhece que você escreve bem porque existem parâmetros. E às vezes a gente não conhece esses parâmetros. É por isso que a gente não consegue se desenvolver. Então, assim, um texto bem escrito, ele vai ser bem escrito porque ele está obedecendo algumas regras que têm a ver com várias áreas de estrutura, de ter um começo, meio e fim, de fazer sentido, de ser bastante claro, de estar de acordo com a norma culta, que isso contribui para a clareza, né? Então, esses fatores e outros mais fazem com que o texto seja bem escrito. E às vezes tem pessoas que, né, não se sentem à vontade para escrever, têm dificuldade e tal, e não sabem por que escrevem mal. É porque não obedecem a essa estética, né? Então, existe um parâmetro, não é uma coisa subjetiva. Eu acho até importante destacar, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Não é porque a pessoa tem um dom que ela escreve bem, não é isso. É você obedecer a uma estética. Exatamente. O texto dessa professora, na hora que, é o que você falou, na hora que a gente bate o olho e fala, nossa, tá tão bem divididas as ideias. Tinha tópico frasal. A gente que sabe a técnica, a gente olha e até se emociona, porque ela abre o parágrafo com aquilo que ela vai dizer. Desenvolve, termina, abre o outro parágrafo e fala, cara, isso é incrível. Então. É uma pessoa que estudou provavelmente a escrita, né? Exato. Para além do doutorado, ela com certeza deve ser uma pessoa que buscou esse diferencial, né? E às vezes quem tá lendo o seu texto, que não é da área, não é um revisor, não é um professor de português, não vai saber dizer o que é um tópico frasal, mas ele vai ler. E vai entender. E ele vai entender e vai Esse fluir. É o termômetro. Exato. E aí, para aquela pessoa, você escreveu bem. Caraca, esse livro é fantástico. Nossa, esse livro mudou minha vida. Esse texto fez total sentido. Gosto daquela pessoa porque ela escreve bem, ela se comunica bem. Porque você está obedecendo uma série de regras que você pode ter estudado para isso, mas enfim, a pessoa percebe inconscientemente essas regras, né? Sim. Então, a minha esposa, ela não é da área de letras, não é revisora de texto, mas ela pega algumas traduções que ela olha e fala, tá sofrido, né? E você pense, é um profissional que traduziu, né? E ele ainda teve essa dificuldade, talvez por causa de tempo. A gente que trabalha na área sabe como que é. Às vezes as coisas são um prazo curtíssimo. Mas enfim, e na formação de leitores, eu falo para os meus alunos, não se culpe de desistir de livro. Tem livro, que é difícil mesmo, né? Que a pessoa não usou a técnica de escrita ali e simplesmente não flui a escrita. Você se perde. Você fala, nossa, onde é que eu estava mesmo? Né? E tem aquele livro que é o livro da nossa vida, que simplesmente flui. Exato. Que eu lembro que a gente vai falar de livros, eu não vou quebrar a sequência, mas um dos livros que mais marcou minha vida foi São Bernardo, do Graciliano Ramos, porque ele caiu na minha mão no momento certo da minha vida. Né? Eu tava com 17 anos lendo Graciliano Ramos. É o colegial, né? Época que a gente conhece esses grandes monstros da literatura. E quando eu li, assim, a curva da personagem do Paulo Honório, durante a narrativa, aquilo foi, assim, fez todo sentido para mim. E o Graciliano Ramos, ele tem uma escrita literária apuradíssima, assim. Ele para mim, tá entre os maiores escritores da nossa literatura em língua portuguesa, independente de Portugal, Brasil e os países de África que falam português. Para mim, ele é um grande escritor, principalmente porque o processo de escrita dele era um processo de intensa revisão e reescrita. Né? Então, assim, os materiais que a gente tem de Graciliano Ramos hoje, na pesquisa, quem vai pesquisar Graciliano Ramos, percebe que ele publicou, assim, a 5ª versão do texto, porque ele escrevia e ele ia cortando, ele ia lapidando, ele ia diminuindo o texto para o texto ficar enxuto, né? Quem já leu Vidas Secas, Sim. dá até sede. Sim. Né? Porque a técnica dele é apuradíssima, assim. Então, eu não sabia nada sobre literatura, não sabia nada sobre revisão, eu era um adolescente, mas a forma como ele escreveu aquele livro, de forma tão econômica, tão enxuta, linguisticamente falando, me pegou de uma forma que, até hoje, eu costumo dizer que é o livro que marcou a minha vida, o livro de literatura que marcou a minha vida, assim, né? Então, é só para você ver como que a gente, mesmo não sendo especialista, a gente reconhece uma boa escrita. Exato. Né? A gente consegue perceber isso nitidamente e, de fato, por isso que ele é um grande escritor. E quantos escreviam enquanto ele escrevia, né? Vários.
né? Não, a gente falando de Graciliano Ramos aqui, que fazia uma revisão exaustiva do texto, e nós, que não somos Graciliano Ramos, achamos que podemos passar um texto pra frente. Sem revisar. Sem revisar, entendeu? Que tá tudo bem. Sim. Dá uma lidinha antes de enviar. Não, a gente tem que ter método, né? Acho que tudo que a gente se dedica, de fato, tem melhores resultados. Sim. Se a gente vai fazer uma coisa meia boca, o resultado vai ser meia boca. Uhum. Né? Eu achei bem interessante isso que você falou dos livros que às vezes vale a pena a gente desistir deles, porque hoje em dia tem muito livro ruim mesmo. Hoje em dia se tornou muito mais democrática a publicação de livros, né, em relação ao que era antes, e por um lado isso é muito positivo. Perfeito. Mas por outro lado, a gente vê também uma série de livros mal escritos e que não estão formando nem bons leitores, nem ajudam pessoas a escrever melhor, né? Que a leitura assim, tem um papel. E desde que, eu falo isso no meu livro, e desde que seja uma tentativa sincera de fazer literatura, a pessoa ela vai melhorar. Claro. Né? Desiste daquele, mas dá a chance pro próximo. Exato. Porque a escrita também é um caminho de crescimento. Exato. Né? Os nossos primeiros textos, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo nesse processo, né? Com certeza. A escola não nos deixa pronto, né? O INAF, que é o Índice de Alfabetismo Funcional no Brasil, é um negócio escandaloso, assim. As pessoas saem da escola e não são proficientes, assim, né? Eu falei proficiente, é proficiente. Proficientes. Tá vendo? Nem eu sou. Porque a escola não faz esse processo de maneira satisfatória, de maneira Com avançada. certeza. Então, é um conhecimento que precisa ir além da escola. Com certeza. Né? A gente precisa aperfeiçoar isso entendendo que, de novo, a gente volta lá pro começo, que é uma ferramenta. É uma ferramenta para você se desenvolver como pessoa, como profissional. A escrita, ela é uma ferramenta, a gente precisa enxergar como adultos a escrita agora. Né? Não é só uma redação. Né? E redação é até castigo na escola. Você vai falar de trauma em algum episódio aí, ó. Tem muita gente que associa a escrita com castigo, porque o professor falava, então é redação. Aí você fala, nossa, como assim? E não, hoje a gente, depois de superar o trauma da escola, a gente entende assim, não, a escrita é uma ferramenta. Exato. E eu vou usar ela para trabalhar, vou usar ela para conseguir um lugar melhor no meu trabalho, vou usar ela para criar ficção, por que não? Para criar letra de música, por que não? Né? Enfim. Eu acho que nesse tópico aí de livros que estão publicados hoje, né, que não são bons livros, muitos desses livros são de profissionais, bons profissionais, ótimos profissionais, excelentes, mas que não são excelentes comunicadores. Na hora que escreve um texto não sai legal, e aí o livro é chato, aí o livro não vende, entendeu? E não é porque você é um profissional ruim, é porque você só não domina essa técnica. Então, tão importante quanto, isso eu digo com convicção, tão importante quanto você ser um bom profissional na sua área é você saber se vender, você saber comunicar o seu conhecimento para o mundo. Porque se você não souber fazer isso, você não vai ser valorizado como profissional. Vai ser muito mais difícil você ter reconhecimento do mercado, você progredir, você mudar de empresa, você empreender, enfim, né? Porque saber escrever bem hoje é o mínimo. É o mínimo. Então, por mais difícil que seja dizer isso, na prática, se você quer progredir profissionalmente, eu acredito que você tem que começar pela sua comunicação. E pela comunicação escrita, né? Sim. É o mínimo que eu acho o máximo. Eu também acho o máximo. Eu me dedico a isso, eu acho lindo. Mas, assim, tem gente que acha que não, sou psicólogo, sei muito de Freud, atendo muitos pacientes e tal. Isso basta. Não, isso não basta, né? Quando você precisa se vender e produzir conteúdo na internet e evoluir pacientes, como você falou, etc., você precisa saber se comunicar bem, né? Às vezes, vou fazer só esse comentário, às vezes eu peço um orçamento por mensagem, assim, e a forma como a pessoa me responde o orçamento, eu defino se eu vou fechar com ela ou não. E sabe, eu faço isso até um pouco conscientemente, porque eu sou da área. Assim, eu olho e falo assim, não, se essa... Tava até procurando um neuropsicólogo para me atender, para fazer uma avaliação neuropsicológica e tal. Até falamos sobre isso em outro episódio aqui, do estúdio de escrita. E o que acontece? Na hora que eu mandei mensagem para um neuropsicólogo e ele me respondeu, eu li aquela mensagem, eu achei assim tão desorganizado o pensamento da pessoa para me responder, que eu pensei, será que essa pessoa tem capacidade de me avaliar? Então, é um pensamento... E às vezes tem, né? Mas e comunicou às vezes isso... Tem. Exato. Você Nunca sabe... saberei, porque não fechei com a pessoa. Exatamente, eu já ia falar isso. Então. Que é uma mania que tanto a minha esposa tem, quanto um grande amigo meu, que é
todo médico que eles vão passar, qualquer coisa que eles vão fazer na vida, eles ficam pesquisando, stalkeando a pessoa na internet antes. Olhando o currículo, olhando página, olhando tudo, e eles escolhem com base nisso. Com base no currículo, com base nas coisas que a pessoa divulga ali na internet, se ela tem algum artigo. Meu amigo, como ele é doutor, ele é da academia, ele procura os artigos da pessoa. E você fala, gente, tem gente assim. Tem, mas tem mesmo. Você não está sozinho. Eu procurando neuropsicólogo também fui olhar as publicações. A primeira coisa que eu pensei, será que tem Instagram? Deixa eu ver como é que se apresenta, como é que fala, como é que se organiza. Então, assim... eu faço isso mais conscientemente pela minha área, mas tem pessoas que não, mas elas fazem. Essa que é a questão, né? Mas elas fazem. Uma questão de física quântica. Exato. Legal, olha, eu trouxe aqui, Luiz, já que a gente tá falando de como a escrita criativa pode ajudar a gente a desenvolver melhor essa intimidade com a língua portuguesa, eu comprei uma coisa numa livraria, um estilo de livro diferenciado, que eu achei fantástico. E eu trouxe aqui pra gente, pra te mostrar e pra gente conversar um pouco sobre ela. Vamos lá, conhecer a novidade. Olha só, é um box, vou mostrar aqui pro pessoal que tá no YouTube assistindo, de escrita criativa com 100 exercícios práticos pra você desenvolver a sua criatividade. Uau! Então, não é um baralho. Não é um baralho. Não deixa de ser também. Eu tenho um baralho literário, eu assinei a Tag Livros uma época, eles deram... Eles sempre davam um presentinho junto com o livro. Tem um baralho que a rainha é Raquel de Queiroz. Uau! Mas é um baralho mesmo, eles fizeram com... É um baralho mesmo, tá? Um baralho você joga como baralho. Aqui é legal porque a gente pega esses cards aqui e eles dão ideias de coisas pra gente escrever. Então, tem até o que... já misturei tudo, gente. Eu peguei esse negócio e eu fiquei brincando com isso. Eu vou te dar umas cartas aqui, ó, pra você tirar... E lê e fica aí de ideia pra galera que tá acompanhando a gente. Se você quer algum exercício de escrita criativa, sim, vamos ler aqui alguns exercícios e dar algumas ideias aí pra você desenvolver. Perfeito. Isso aqui é perfeito, sabe por quê? Porque tem gente que vai escrever livremente e fica angustiado. Então, às vezes, você pode começar com um recurso, assim, extra, né? Exato. Pegando exercícios mesmo, né? Exato. Porque às vezes você não, sei lá, não sei o que eu vou escrever de manhã, né? Eu passo horas escrevendo, mas tem gente Ou só escreve sobre experiências ruins também, que é um problema... grave. Exato. Fica depressivo no final, né? Tem que variar um pouco a escrita. Exato. Ó, lê aí pra gente o primeiro card que você tirou. Esse aqui. Vamos ver. Meu Deus. Palíndromos. Ixi. São palavras ou frases que ficam iguais quando lidas da esquerda para a direita ou de trás para frente. Escreva uma poesia ou um conto inspirado num destes. O céu sueco, que de trás pra frente é o céu sueco. Uau! 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 E a mãe te ama, que de trás pra frente fica a mãe te ama. Uau! Isso aqui dá trabalho, hein? Pô, esse aí tu pegou um complexo, cara. Não, peguei um complexo aqui, né? Eu sei que Ana de trás pra frente é Pronto, Ana. começamos de algum lugar. Que Natan de trás pra frente é Natan. Mas de nome de pessoas. Agora, de frase, achei desafiador. Desafiador. Achei legal. Legal. Eu gosto desses tipos de desafios, até porque dando aula para as crianças e para os adolescentes, tanto no ensino médio como no fundamental, a gente ensina alguns desses conceitos e a gente sempre desafia. E eu sempre cumpri os desafios com eles, assim, de criar soneto, né? Na forma... fixa, de criar haikais, né? Eu acho muito legal isso aqui. É bem estimulante que você tem que ficar trocando a palavra, tentando. É bem legal. Legal, legal. Mas não sei fazer isso aqui ao vivo. Eu preciso de um papel não, pra ficar com certeza. olhando. Isso aqui é pra gente fazer escrito, né? A gente tá só dando umas ideias aqui pra Perfeito. galera. Eu peguei um aqui mais simples que o seu. Então, vamos lá, gente. Não é tão difícil assim, né? Porque esse aí soou complexo. Não, esse aqui ficou complexo. Mas é legal, achei desafiador. É legal, também achei. A escrita tem que desafiar também. Também achei. Imagine que é seu aniversário de 90 anos. Olha bem, você chegou aos 90. Você Deus. recebeu uma carta que o deixou emocionado. Escreva essa carta como se fosse como se você fosse a pessoa que a mandou. Então, se você mandasse uma carta pra você com 90 anos, né? Não você pra si mesmo, mas o que te emocionaria. Recebendo uma carta que emociona. Exatamente. Nossa, eu tenho medo de ser insensível, porque eu imagino que aos 90 anos a pessoa deva ter poucos amigos de infância, poucos familiares, né? Talvez achar alguma coisa antiga que alguém deixou escrito, alguém que já se foi. Ou talvez emocione. Talvez alguma coisa no sentido de vidas que você impactou.
Nossa, isso seria interessante. Pois é, ou alguém que... Já pensou eu, com 90 anos, o aluno fala, você me deu aula quando eu tinha 12 anos. Mudou minha vida. Virei Uau! escritor. Né? Já pensou? Publiquei tantos livros e tal. Nossa, interessante. Você nem sabe que foi professor dele, né? Porque hoje em dia, cursos online, a gente... às vezes tem tantos alunos que não consegue acompanhar tão de perto, né? Isso E aí também. pega um Ixi, grande... na faculdade, então? Então, 40 alunos ali. Gente, curti, ó. Você vê que é uma coisa... Ah, legal. Tem um pra você aqui, ó. Manda aí. Um é polêmico, outro não. Qual que você quer? Mande os dois. Ô, louco! Mande polêmico, vai. Mande polêmico. Polêmico é assim, ó. Pense numa decisão que mudou a sua vida de forma significativa. O que aconteceu antes e depois dela? Escreva sobre isso. Legal. Top. Legal, mas... Não, eu tenho uma decisão. Quando você pensa... Quando fala em uma decisão significativa, você vem alguma coisa na sua cabeça ou não? Pra mim? É, pra você. Ah, nesse momento não, porque eu não quero me expor. Não, Brincadeira. mas vem. Vem algumas. Ah, vem tá. algumas coisas. Tá, não, pra mim também. Vem uma decisão. Eu acho que é difícil selecionar, assim, Aham. o que foi mais. Eu tenho uma decisão que mudou tudo pra mim. Eu acho que essa foi a mais significativa. Fica a dica aí pra você pensar. Enquanto a gente tá falando aqui, você vai pensando sobre sua vida. Depois escreva, né? Escreva, pratique. Perfeito. Mas pra mim, a decisão que mudou tudo foi minha fé. A fé que eu adotei. Mudou tudo. Eu digo que mudou minha forma de ver o mundo. Acabou me levando à família que eu tenho hoje, ao marido que eu tenho, à filha que eu tenho, a forma como eu enxergo a vida, os caminhos que eu segui, as amizades que eu mantive. Então, se eu não tivesse esse ponto, eu seria uma pessoa completamente diferente hoje. Uau. Essa é uma decisão significativa. Dá pra escrever bastante sobre isso. Nossa, mesmo. Legal. Fica a dica aí, pra quem tá acompanhando a gente. Achei interessante. Provocativo também. E a outra é menos polêmica. Manda aí. Defina em um parágrafo o que é futuro. Ixi. Sabe aquele chavão? Futuro não é um lugar para onde estamos indo. É o lugar que estamos construindo. O que é futuro? Cara, essa é profunda, hein? Nossa, essa é pesada. O que é futuro? Sei lá. Futuro, Futuro é uma coisa... existe? Futuro... É isso que eu ia dizer. Futuro pra mim é uma coisa que não existe. Uau. Futuro não existe. Então, o que é futuro? Talvez É algo o hoje de imaginário. daqui a pouco. Não Agora deixa já é de ser. futuro. Não deixa de ser. Dá pra ter umas conversas filosóficas sobre Nossa, isso, né? adorei isso aqui. Muito bom. Muito legal, gente. Ó, aqui tem outra. Simples. Escreva uma história iniciada com uma frase extraída de uma música brasileira de que você gosta. Então, legal. Porque você pega uma frase e dali você começa a escrever e pode surgir coisas que você... inesperadas. Sim. Tem alguma música aí brasileira que venha na sua mente? Eu lembro de umas paródias bem polêmicas. Na época da faculdade, eu tinha um amigo que ele era muito parodiador, assim, tirador de sarro. E ele pegava aquela música, sabe? Estou a 2 passos do paraíso. E ele ficava mudando a última palavra. Será É demais, que eu canto? né? Você canta? Você canta? Nossa, eu canto demais. Não sei como minha carreira de cantor não decolou. Não decolou. Mas é aquela, estou a 2 passos do paraíso, não sei se vou voltar, enfim. Vou só recitar. Ok. E aí ele ficava trocando a palavra. Estou a 2 passos do alcoolismo, estou a 2 passos do ocultismo e qualquer coisa que terminasse com ismo, né? Aham. Mas era... Legal. Dá pra criar alguma coisa a partir disso, né? Não, é tranquilo. Pensar. É o que eu te falei, né? Tem gente que faz paródia muito naturalmente no carro, assim, no trânsito, às vezes provocando o filho. Eu lembro quando eu era criança, meu pai cantava junto com o rádio, ele errava a letra e ele falava que era o cantor que tinha errado, né? Sim, Às vezes, sem querer, a gente faz isso, né? Não sou eu, é ele. Mas é legal porque você falou aí, né, de um exercício de criatividade ali que aconteceu no carro, né? Mas são exercícios de criatividade que fazem a gente pensar, né? Isso aqui é bem interessante porque a ideia é que você escreva essas coisas, né? Sim. É uma provocação. Exatamente. Então, aqui tem outro, por exemplo, ó. Você que tá assistindo a gente, ouvindo a gente, anota aí pra você praticar depois. Pegue um livro qualquer da sua estante. Abra na página 29. Uau, 29. Tem um livro escondido aqui. Página 29. Ixi, mas será Só que você vai... isso? Não. Abre. Calma. Faça uma poesia usando apenas palavras escritas nessa página. Uau. Se for uma página sem texto, passe para a página seguinte até conseguir. No caso aí tem texto, né? Nossa, mas já tem uma poesia na primeira linha aqui. É mesmo? Leia a primeira linha pra gente, então. Na verdade, começa na outra página, mas aqui tá só o finalzinho, assim, ó. Com clareza o que é o bem e o que é o mal. Já gostei, já dá pra fazer uma coisa aqui já. Legal. Já é profundo. Pô, Clareza profundo. sobre o que é bem e o mal. Esse seu livro. Maluco! Pô, tu que escreveu esse negócio, né? Não. Você vai ver isso aqui. Ah, esse não foi você, não. Não, Entendi. livrinhos que mudaram a minha adolescência. Legal.
Top. Meu, legal, gostei disso aqui. Gente, fica a dica, olha. Isso aqui eu comprei numa livraria. Paguei aí, vou dar um valor aí pra você ter uma noção. Paguei R$40. É o preço de um livro. É o preço de um livro. E o interessante é que você tá praticando a escrita. Então, cara, eu não sei como começar a escrita criativa. Tem alguma dica? Tá aqui. Eu acho que essa é uma boa dica. E você não precisa escrever 600 páginas sobre isso, né? É escrever ali um parágrafo. Escrever o que der, né? Então, tem algumas publicações interessantes para começar a escrever que eu sempre indiquei muito, assim, nos primeiros anos de trabalho na produção de conteúdo, que é aquele uma pergunta por dia da Intrínseca. Você tem uma perguntinha por dia. Sei. Durante 5 anos, você vai comparando as respostas. Eu faço até hoje. Eu sempre postava, todos os dias eu postava pergunta e Eu tal. me lembro disso. Você lembra Isso disso? no seu perfil. Pô, parei de fazer, né? Contingências da vida, mas enfim. Aí tem um que se chama 5 minutos por dia, que aí é mais um trabalho de agradecimento, de você lembrar de agradecer pelo menos 3 coisas todos os dias. Eu conheci esse ano, eu ganhei de presente de um amigo, um chamado Jornada Solar, que é para homens. Legal. Né? Um diário para homens. Então, ele fala um pouquinho sobre a questão da posição do Sol em relação ao universo e vai escrevendo textos ao longo. É um livro que conversa com você e te desafia a escrever também pequenos diários, assim. É um parágrafo que cabe por dia ali. É uma experiência legal também. Eu gostei muito desse também. Enfim, tem muitas coisas legais, assim, para quem quer começar a escrever, né? Eu gosto desse desafio de fazer as pessoas começarem a escrever. Então, eu achei incrível. Top. Eu também acho incrível livros que te dão mais do que simplesmente um alimento intelectual, mas que te motivam a crescer, né? Te desafiam a colocar em prática. Isso é escrita criativa, a criar, né? Exato. Trazer coisas do nada para a existência, né? A estender, né, aquilo. Olha, a gente tá chegando aqui ao final do podcast. É a vontade que dá, né, pra gente que é da área, falar muito sobre isso. Eu espero que... se não mandar eu parar... Não, e vice-versa. Eu espero que quem esteja assistindo a gente esteja conseguindo tirar daqui vários insights para melhorar a sua relação com a língua portuguesa. E a gente tem aí um pequeno bloco de alguns minutinhos pra gente fazer aqui perguntas e respostas bem rapidamente com algumas perguntas da nossa audiência que normalmente vem em relação à escrita ou ao bom desempenho, né, na escrita na língua portuguesa. Então, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta que geralmente me fazem e eu queria uma resposta objetiva sua. Tipo, meio papum. Vou tentar. Papum. Te mando, você fala, eu complemento. E aí, depois você me manda uma. E a gente faz isso aí com umas 4 perguntinhas. Pra ver se, de repente, é a dor ou a dúvida de quem tá acompanhando a gente. Vamos lá. Ler muito vai te ajudar a escrever melhor? Sim. Pronto. Papum. Então, eu fico tentado a falar assim, não porque a resposta é complexa. Mas, na verdade, são inteligências diferentes, mas que se retroalimentam. Não é, assim, diretamente proporcional. À medida que você lê muito, você escreve bem. Eu conheço pessoas que leem muito e que não escrevem bem. Né? Não é uma coisa diretamente ligada, mas vai te dar repertório, vai te dar memória ortográfica, vai te dar mais ferramentas, né? São inteligências diferentes que se retroalimentam, assim. Porque Perfeito. Quando a gente escreve bem, também a gente lê diferente. A gente faz uma espécie de engenharia reversa quando a gente lê um bom texto. Né? Então, eu penso exatamente como você, mas para essa pergunta eu responderia não. Por que eu faria isso? Porque eu diria que o que vai te ajudar a escrever melhor é escrever mais. Então, se tivesse que resumir assim, eu diria assim. Mas sem dúvida que ler muito vai te ajudar exatamente nesse ponto que você falou. Ter mais repertório, abrir a mente para ter novas ideias, para ter contato com novas formas de escrita. Tudo isso vai contribuir para a sua escrita. Mas é exatamente como você disse. Tem muita gente que lê muito e escreve mal. Sim. Ler muito não significa escrever bem. Fazendo uma analogia, a gente, trabalhando com educação à distância, a gente sempre brinca, tem coisa que não dá pra ensinar à distância. Dá pra ensinar tudo à distância. Inclusive natação. Mas não precisa de uma piscina, né? Você precisa de uma piscina pra nadar. Mas pra aprender sobre natação é só você assistir um vídeo. Então, assistir vídeos sobre natação não te ensina a nadar. Exato. Mas pode te dar insights sobre técnicas, né? Pode te dar insights sobre ajustes que você precisa fazer, enfim. É sempre uma aprendizagem, mas são coisas diferentes. Não adianta você assistir o vídeo e achar que você vai pular na piscina e vai ser o Michael Phelps. Exato. Não vai. Com a escrita é a mesma coisa. Não adianta você ler muito e achar que você vai virar um grande escritor do dia pra noite. Na verdade, a gente aprende a escrever escrevendo. Aprende a nadar? Nadando.
Excelente, eu acho que esse é um grande tabu aí. A pessoa fica, quero escrever melhor, tem que ler mais. Também. Não, e o tem que é um veneno, não tem que nada. Tudo que você se obriga vira uma opressão no final, né? Exato. E aí, tem alguma pergunta pra mim? Pra gente Olha, o que geralmente eu recebo de perguntas é sempre relacionado à ideia de que a gramática, a escrita correta, é uma forma de excluir as pessoas. Você acredita nisso? A gramática ou a escrita certinha, para usar uma linguagem mais simples, ela mais exclui do que inclui as pessoas? Tipo, é uma forma de gramática excluir. opressora. Cara, isso é uma pauta social até, né? Uma discussão social. Eu acho. A escrita correta é baseada na fala de quem, né? Eu acho, na verdade, que a escrita, ela... O respeito à norma culta é uma forma de discriminar pessoas. Isso eu acho. De você colocar de um lado... Categorizar, né? Nesse sentido de discriminar, eu concordo. Nesse sentido, eu acho que se você escreve bem, você tem mais prestígio social, né? Se você não liga muito para as regras gramaticais, você tem menos prestígio social. Significa que você vale menos como ser humano? Claro que não. Não significa isso. Significa que você não tem valor, significa que você não é um bom profissional, não significa nada disso. É só uma questão de prestígio social, como a sociedade te enxerga. Mas não define quem você é. Perfeito. Eu sempre digo para os meus alunos que aumenta as suas possibilidades de circulação no mundo. Você começa a se sentir à vontade para circular em espaços, lugares e reivindicar situações que sem a escrita você não conseguiria. É uma questão polêmica, porque, de fato, quando eu fui para letras, eu fui apaixonado por literatura. E na medida que eu ia estudando a literatura, eu olhava e falava, cadê os personagens que me representam? Por que a minha história não está sendo contada aqui? Tanto que eu fui estudar as literaturas africanas de língua portuguesa, buscando alguma coisa que me identificasse, até eu entender que era uma literatura estrangeira, como qualquer outra. E o fato deles serem pessoas negras não fazia com que isso fosse uma identificação mais... fácil no sentido de eu não ter que conhecer a cultura deles. Eu tenho que conhecer como qualquer outra, né? Então, eu acho que é um ponto interessante a gente tocar, mas no sentido de ampliar possibilidades. Eu não acho que ela é excludente, eu acho que ela é inclusiva. Né? Principalmente, trabalhando com adolescente, eles gostam muito de gíria, de inventar gíria, de falar do jeito deles e, ok, funciona muito entre eles. Mas se eles quiserem ampliar o diálogo, às vezes numa escola, reivindicar alguma coisa com os superiores e tal, ele precisa ter essa flexibilidade. Eu acho que a escrita correta, o conhecimento da gramática, ele amplia as possibilidades. Exato. Né? Eu acho que a gente não pode olhar só pelo lado da exclusão. Acho que a gente pode olhar como a possibilidade da gente ampliar as nossas... os ambientes que a gente pode circular, enfim, as oportunidades que a gente pode alcançar. E nesse sentido, eu acho que é bem subversivo a gente estudar gramática. É verdade. E ocupar certos lugares. Assim. Exato. Eu vou por esse lado. Eu acho que é subversivo. Eu acho que a gente devia fazer de raiva para quem tem raiva, sabe? Ou para aumentar o moral mesmo, assim. Não, eu vou escrever certo agora. Eu vou aprender, eu vou me comunicar, né? Tem um rapper que fala muito disso, o Emicida, né? Ele fala que ele consegue transitar na linguagem das diferentes classes sociais brasileiras. Consegue falar com todo mundo. Isso é incrível. Né? Porque ele tem repertório para isso. Se ouve uma música dele, ele faz inúmeras citações literárias, mitológicas. Isso, cara, isso é incrível. Mas todo mundo entende ele em todo o espectro social, assim. E eu acho que a gente estudar gramática abre essa possibilidade, né? Ela amplia os nossos espaços dentro da sociedade. Excelente. Para mim, fechou essa pergunta muito bem. Concordo plenamente com você. Tem outra pergunta que eu recebo também, que é a seguinte, ó. Quais partes da gramática são mais importantes para aprender a escrever bem? Você tem, assim, uma resposta, algo que você diga aí para quem te acompanha? Se for focar em alguma área da gramática, teria alguma área específica que você acha que contribui mais? Olha, considerando as etapas que a gente vai fazendo no ensino básico, assim, eu acho que estudar a sintaxe, eu acho que é uma parte importante quando você já é um adulto, já é plenamente alfabetizado, assim. Para você aprender a organizar as palavras de maneira estratégica. Por exemplo, uma das coisas mais difíceis de ensinar para adolescente, no auge da puberdade, é orações subordinadas e orações coordenadas. Porque elas não fazem sentido estudadas isoladamente. Mas no contexto jornalístico, por exemplo, você saber subordinar bem uma frase mantém um leitor no teu texto. E qual é o teu objetivo como jornalista? É ser lido. Então, você se apropriar da técnica e aprender a usar isso a seu favor, eu acho que é interessante.
Legal. Mas nunca tinham me perguntado isso. Meus alunos são desses. Nossa. Falou assim, o que eu tenho que estudar aí? Me fala que eu quero saber como é que eu faço pra melhorar. Sim. Cara, eu, quando respondo isso, eu digo pra pessoa, foque em pontuação. Eu acho que isso ajuda muito a organizar seu texto. Sem organização, não tem como progredir. Se você não sabe usar uma vírgula, você pode causar problemas de interpretação no seu texto. Né? Se você usa o ponto final no lugar errado, você causa problemas de interpretação graves. Então, assim, saiba pontuar. Pontuação, eu acho que é... Perfeito, tá dentro de sintaxe. Tá dentro de sintaxe. Tudo vai estar dentro de sintaxe. Morfologia, que é outra área da gramática, quem conhece um pouco mais, né? Vai entender, é importante você conhecer morfologia para você conseguir entender sintaxe, né? Então, sem a base da morfologia... esquema de pirâmide, gente. É pirâmide. Sem a morfologia, que é a base, né? Você saber ali o mínimo do que é um adjetivo, um substantivo, você não consegue depois compreender a função que essas palavras fazem, né? Numa frase, numa oração. Que aí é o estudo da sintaxe. Então, morfologia básica é importante conhecer, é uma coisa simples de rever. Sim, coisas as 10 que a gente... classes de palavras. Exato, coisa que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Quando a gente vai para sintaxe, então são esses pontos que eu acho importantes. Fica a dica aí para quem está assistindo e ouvindo a gente. Pontuação, concordância verbal e concordância nominal, que são erros que a gente... São os mais comuns. Erros que a gente comete o tempo todo. Regência também é um erro muito comum. Eu, como revisora, pego demais problema de regência. E aí, quem não sabe regência nunca vai aprender crase. E ó, por estar dando aula no ensino básico, eu sei te dizer porque que as pessoas não sabem regência. Então, conta pra gente. Isso aqui, o Brasil não sabe isso. No nosso conteúdo programático, né, o currículo, ele é lei, né? A gente tem que cumprir o currículo, cumprir os conteúdos que a gente tem que ensinar para os alunos. Regência nominal e verbal é o último conteúdo. Como ele é o último conteúdo, em que mês que ele aparece para o aluno do 9º ano e para o aluno do 3º ano do ensino médio? Perto da recuperação lá. Perto da recuperação. É novembro, dezembro. Ele já tá pensando em férias. E geralmente é depois da prova. Então, às vezes, no cronograma não dá tempo. Né? Ou é passado superficialmente, por quê? Como é um esquema de pirâmide, para você chegar lá, você tem que saber todo o resto. Exato. É igual matemática. Você tem que saber todo o resto. Senão não faz sentido uma aula sobre regência se você não sabe morfologia. Exatamente. Então, gente, é cumulativo até certo ponto o conhecimento na língua portuguesa. Eu acho que é bem cumulativo, na verdade. Sim. Então, você nunca vai aprender crase. Nossa, grande parte das pessoas que me seguem tem problema com crase. E problema com crase é problema com regência, que entra lá, problema com a morfologia, você não sabe o que é um artigo, né? Então, você não sabe o que é uma preposição, e isso tudo dificulta ali na hora de entender como os verbos são regidos, os nomes, enfim. Então, eu focaria em pontuação, regência e concordância. Se você dominar essas 3 áreas, você já tá melhor do que muita gente. Pelo menos... Se aprender a fazer revisão de pontuação, já é uma coisa transformadora, muda totalmente a estética do seu texto. Eu fiz alguns cursos gratuitos na internet durante a pandemia, até depois, assim, e eu dedicava uma aula inteira para falar sobre pontuação. Né? Então, deve ter aula minha no YouTube, se eu não tirei do ar, falando sobre pontuação. Era uma aula inteira eu explicando o porquê da pontuação. Porquê de cada sinal ali, como a gente usar de maneira estratégica, enfim. Excelente. Porque é muito importante. Muito importante. No meu curso, tem a parte prática de revisão, que eu reviso com os alunos. E tem as aulas de morfologia e sintaxe só do que os alunos precisam saber para aprender a revisar o próprio texto. Só. Então, não vai ter uma série de outras coisas que tem na gramática que a gente aprende... Aleatórios. Exatamente. É igual números imaginários na matemática. Um negócio que você nunca vai usar. Então, no português, na escrita, também tem conteúdos que a gente não vai usar de forma prática. Nossa, pontuação é incrível então, nesse sentido. Pontuação a gente usa muito. Então, eu dou 3 aulas de pontuação, só sobre pontuação. E depois a gente aplica isso na estética do texto. Então, faz toda a diferença. A pessoa que sabe pontuar... muda a vida, assim. Sem a estética nenhuma. Vira outra. Gostei desse... Boas dicas, né? Desse recorte. É interessante. Muito bom. Luiz, vamos para a última pergunta, então. Última pergunta do podcast, que é a pergunta que eu faço para todos os convidados, tá? E vou fazer para você também, que é a seguinte. Se você pudesse escolher um livro que todos no mundo teriam que ler, que livro seria esse e por quê? Bom, vamos lá. Esse aqui, ó. Esse velho livro aqui, não sei se dá pra ver, O Mundo Precisa de Filosofia, do Eduardo Prado Mendonça. Esse livro caiu na minha mão por um acaso. Como meu pai estudou teologia, ele levou esse livro pra casa em algum momento
Eu não sei se ele tinha comprado, se era empréstimo, não tem nada de biblioteca aqui, tá, gente? Então é uma aquisição honesta. Mas eu lembro que eu li esse livro muito adolescente. E ele me respondeu uma pergunta, que é a pergunta da capa aqui. Por que o mundo precisa de filosofia? E eu achei incrível, porque quando eu fui estudar filosofia no ensino médio, por exemplo, me parecia no primeiro momento que o professor estava ensinando coisas óbvias. Mas elas só se tornaram óbvias porque um dia o filósofo organizou e falou. Então a filosofia, ela transforma pensamentos em palavras. Essas palavras compartilham esse pensamento e criam uma sociedade. E isso é incrível. Esse livro é muito didático. Eu guardo ele assim a 7 chaves, porque eu não achei mais para comprar, para vender. Eu não sei quem é o Eduardo Prado Mendonça, não sei se está vivo, se não está. Mas esse livro aqui, é o que te falei, o livro encontra a pessoa. Esse livro me encontrou na adolescência, até tem alguns rabiscos meus aqui de lápis. E eu achei muito interessante, porque ele explica de maneira prática. Não tem como a gente viver sem filosofia, viver sem pensar. O nosso lugar no mundo já foi determinado por quem já esteve no mundo. Os nossos papéis sociais, eles foram definidos por quem já esteve no mundo. Então, quando a gente se percebe como ser humano, como indivíduo, as coisas já estão postas. Né? A forma como a gente deve se vestir, a forma como a gente deve se portar, como a gente deve se relacionar, tudo isso já está pré-determinado. E o que é interessante a gente perceber é que isso está pré-determinado por pensamentos de pessoas. Fala, não é um negócio que desce do universo para cá. Algumas coisas, como necessidades básicas, sim, mas filosofia não. Então, se a gente faz esse podcast em um outro país, algumas coisas a gente não pode falar. Porque não faz parte do pensamento daquele povo. Então, eu entendi isso muito cedo. E virei essa pessoa. Essa pessoa que pensa demais, mas que entende que o pensamento... Aí que entra a coisa, né? Como a palavra é poderosa. As palavras, o pensamento transformado em palavras, ele tem uma potência no mundo incrível. Eu sempre fui muito magro e muito fraco, mas eu sempre entendi que as palavras eram bastantes para eu me defender. Eram bastantes para eu existir no mundo e para eu marcar a minha posição, assim, né? Por isso que talvez eu seja tão falador. Mas esse livro, para mim... todo mundo tem que ler um livro. Lê isso aqui. Porque a partir disso aqui, você vai disparar, querer ler e entender todo o resto. Né? Que a gente não inventa a roda já foi inventada, a gente só usa. E só foi possível ter hoje um carro de luxo ou ter um jato porque alguém inventou a roda. Se não existisse a roda, a gente não teria feito esse caminho. E o conhecimento, ele é um esquema de pirâmide. Sim. Então, pra gente evoluir como sociedade, a gente foi compartilhando conhecimento. E basicamente foi isso. Eu pensei em falar do Graciliano Ramos, né, do Vidas Secas, que eu mencionei aqui, mas eu achei que realmente esse livro aqui, para mim, se fosse para escolher um para as pessoas lerem, ele é muito didático e ele é muito leve e denso. Não sei se é possível isso. Profundo, né? Ele é profundo. Ele provavelmente ele traz com profundidade, mas de maneira leve, um conteúdo... Eu entendi adolescente isso aqui, que é o que a gente falou de um bom texto, né? O Eduardo escreveu muito bem esse livro. Legal. E importante também dizer que a filosofia é a base do pensamento racional, né? A matemática nessa da filosofia... assim, o mundo como a gente entende, como você falou, o nome que a gente dá para as coisas, surgiu a partir desse pensamento sistemático da filosofia. Que era uma questão, assim, eu sempre dei aula de português, dei aula de leitura também, no ensino básico, enfim. E meus colegas sempre ficavam muito, assim, querendo descobrir como é que eu dava aula. Como é que você dá aula? Por que os alunos prestam atenção? O que está acontecendo? E eu acho que tudo começou na leitura desse livro. Que é, antes de ensinar qualquer coisa para o aluno, eu penso, isso é útil? Isso pode mudar a vida dele? Isso aqui faz sentido no mundo, ensinar isso aqui? Então eu sempre começo do contexto, até chegar no assunto específico, assim. E eu aprendi, eu acho que tudo começa com esse livro para mim. Eu lembro que eu tive um colega, professor de filosofia, que a gente trabalhou junto no ensino médio, assim, há alguns anos, e a gente trocava muitas figurinhas, assim, porque ele ensinava, e às vezes eu entrava na aula dele em seguida, assim, eu olhava a lousa dele e falava, vamos começar daqui, né? E às vezes, sei lá, ia falar de substantivo, mas que é coisa mais filosófica do que um substantivo, né? No sentido de... é o nome que a gente dá às coisas, e o nome que dá às coisas identifica as coisas, enfim. Legal. Mas é só
Você vê, né? É uma faísca. Uhum. Esse livro foi uma faísca. Né? E pra você ver, minha mente tá pegando fogo aqui. Muito bom, Luiz. Obrigada pela recomendação. Então, acho que daqui a gente saiu com alguns livros indicados, né? O Caminho do Artista, da Julia Cameron, Escrita Criativa, Rubens Marchione. Tem aqui o seu próprio livro. Sim, o do Stephen King, que eu indiquei também. Stephen tá lá King. no meu perfil. No meu perfil indico outros livros também. Pra Legal. quem quer Muito entrar bom. nessa senda da escrita criativa. Muito bom. E qual é a sua rede social para quem tem vontade de te seguir? Deixa aí como é que as pessoas te encontram. É Luiz Henrique F. Cunha. Legal. Luiz Henrique F. Cunha vai te achar lá. F de faca. Não sei se minha dicção está ótima. Beleza. F de faca, Cunha. Tá lá no Instagram, produzindo conteúdo. E também para você que não me segue ainda, meu @ é JuRCastilho lá no Instagram. Também produzo muito conteúdo. E chegando lá no Instagram, fique de olho, porque agora em novembro nós vamos abrir uma turma do curso Bastidores do Texto, que é meu curso de escrita e revisão, que eu ensino da concepção da ideia à revisão do próprio texto. Então, se você quer vencer essa questão na sua vida, virar essa chave, é sua chance agora em novembro, porque teremos promoção Black Friday. É só você se inscrever lá na lista de espera que você vai ser avisado assim que abrirem as turmas, né? Assim que abrirem as aulas. E fica disponível por um tempo limitado, então fica ligado para você não perder. Tá bom? Foi um prazer enorme ter você aqui, Luiz. Espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar e bater um papo sobre esses assuntos que são tão legais, né? Eu gosto demais de falar de escrita, de revisão. E é muito bom poder trocar ideia com um profissional como você. Obrigado. Então, foi muito bom. Gostei muito da experiência. Também gostei. Obrigado, viu, pelo convite generoso, por esse espaço. Quero agradecer a sua generosidade sempre, né? Você colaborou comigo também, numa live que tá lá também no Instagram, né? Que a gente fez no Instagram. Exato, foi no Instagram. Júlia sempre muito generosa. Sigam a Júlia. Vejam lá o meu perfil também. Exato. Muito obrigado. Que isso, eu que agradeço. Tamo junto. Até o próximo episódio do Estúdio de Escrita. A gente se vê.